Olá, meninos e meninas, mais uma vez, Sérgio Sherman com vocês e o Old School Gymcast, trazendo para vocês muita informação sobre treinamento, nutrição, saúde física e mental, e a gente vai mostrar para vocês algumas histórias e lições de vida, sempre com convidados inteligentes, especiais, que vão mostrar muita coisa bacana para vocês. Vem com o tio. Hasta la vista, baby. Meninos e meninas, estamos de volta com o Old School Gymcast, e como não podia deixar de ser, com um convidado, hoje no caso uma convidada especialíssima. Ela foi Miss Olímpia, podemos dizer, né? Uma vez Miss Olímpia, sempre Miss Olímpia. Ela é Miss Olímpia da categoria biquíni, uma gracinha, a gente vai apresentá-la para vocês agora, Isa Pessini. Querida, é um prazer tê-la aqui. Obrigada. Tudo bem com você? Tudo bem, é um prazer Sorriso estar lindo. Aqui. Prazer é todo meu, querida. Nosso, né? Conversar um pouco, contar um pouco das histórias, Isso. de como comecei. Vai ser um prazer conversar aqui com você e passar as experiências pro pessoal de casa também. Todo mundo quer saber, né? Porque afinal de contas não é qualquer experiência, né? Eu queria começar por onde, Isa? Porque quem é do métier, como nós, está no meio, entre os atletas, enfim, sabe isso, mas a grande maioria talvez não. Como funciona essa escalada pro Olímpia? Porque você começou de algum ponto, obviamente. Como é? Então você tem que primeiro ganhar, porque a gente sabe que o Miss Olímpia ou o Mr. Olímpia é o best of the best. É o Wembley do tênis, né? É a Copa do Mundo do futebol, é o best of the best. Mas para chegar lá você passa, obviamente, por todo um processo. Como é isso? Explica um pouco pra gente. Tem que ganhar primeiro um campeonato regional, um estado, como funciona? Para pegar o pro, como é que acontece? Conta um pouquinho esse processo pra gente. Eu sempre competi muito. A minha carreira, eu acho que foi muito... Foi rápido, porém muito intensa. Então eu comecei a competir... Sempre no biquíni, nessa sempre categoria. No biquíni. Tá. Eu comecei a competir com 18 anos. E quando eu comecei, ainda não era a NPC aqui no Brasil. Era outra federação. E aí na outra federação... Era a IFBB. IFBB. E aí quais eram as regras? Você precisa estrear. Então você tem que passar pelo estreantes. E aí o estreantes era só um campeonato estreantes. Não era estrear e tinha outros... Era o estreantes, o nome da competição. Ia pro estreantes, depois sempre teve várias competições abertas, mas a minha estratégia foi sempre ir para competições que me classificavam para uma próxima. Por exemplo, eu não queria ficar participando eu não queria ir participando de regionais. Então, depois dos estreantes, eu quero ir para... Só que aí eu fui para uma seletiva do Arnold. E aí, porque pra ir pro Arnold Brasil... o Arnold Amador Brasil. Tá. Pra ir pro Arnold, você tinha que passar por uma seletiva. E só o campeão da categoria podia ir. E aí eu fui pra seletiva um mês depois de estrear. Quando eu estreiei, fiquei em terceiro lugar. Tá. E aí eu fui pra seletiva... E aí eu fiquei em segundo. Eu fiquei muito triste, porque eu queria muito ir pro Arnold. O Arnold era o sonho da minha... O Arnold Brasil, em 2015, maior campeonato. Até hoje, é um dos maiores campeonatos que tem. Sim. E pra eu poder participar, eu tinha que ter ganhado. Só que aí, como eu não ganhei... Eu voltei muito triste, chateada, e aí o presidente da federação, eu sempre competi pelo Rio de Janeiro. E aí eu competia pelo Rio de Janeiro e o Gustavo me ligou. E ele falou, Isa, mesmo você não tendo ganhado, você é apta a representar o nosso estado no Arnold. Então a gente vai te dar essa vaga. Tá. E aí eu fiquei super feliz. Sim, aí claro. Peguei, fui, participei do Arnold. O Arnold foi a primeira competição onde eu vi várias meninas que eu acompanhava de longe, que eu era fã e tudo, unificou a categoria. Então tinha 37 meninas da minha categoria, muitas que eu conheci ali na hora, de tanto ver pela internet, e eu fiquei em terceiro lugar. E aí foi onde todo mundo ficou, mas quem é? Já estreou, acabou de estrear, foi pro Arnold, ficou em terceiro, passou tantas pessoas assim. Sim, já chamou atenção. Chamou atenção, e pra mim também foi incrível. E aí depois eu participei do estadual. E aí eu ganhei o estadual do Rio de Janeiro. Tá. Ganhei o estadual do Rio de Janeiro, o overall. Eu sempre competi sênior, júnior e aí depois competi o overall. Tá. Né? E aí eu ganhei depois, porque pra participar do brasileiro, você tinha que ficar no top 3 do estadual. E aí eu ia pro brasileiro. E aí eu fui pro brasileiro, fiquei em segundo. Só que para ir pro sul-americano mundial, você também tinha que ficar no top 2.
E aí eu fui vice-campeã brasileira no meu primeiro ano. E aí eu tinha o Mundial ou o Sul-Americano. Eu resolvi ir pro Mundial. Só que chegando no Mundial era na Europa. Então, um padrão totalmente diferente do Brasil. As meninas eram muito fortes. No Brasil, quando eu comecei, a biquíni era muito magrinha, muito. E aí, só que eu queria ir de qualquer jeito, independente da classificação. Se você fosse, você poderia ir no ano seguinte pro Arnold de Ohio. E o Arnold de Ohio, você poderia ganhar o Pro. E aí o Pro era mais limitado. Ou você ganhava o Pro. Para ganhar o Pro, você teria que ganhar o Arnold. Ou não. Ou o Mundial, overall. Ou Sul-Americano overall. Ganhar na categoria e no overall. Tá. Isso. Ou a gente falava absoluto antigamente. Categoria o absoluto. Ou o Arnold. Tá. Mas a minha intenção era ir pro Arnold. Só que pra eu ir, eu tinha que passar, independente da classificação, no Mundial. E aí eu fui pro Arnold no ano seguinte, fiquei em 12º, aí voltei. Queria ganhar. Sim, então voltei decepcionada e tudo, mas aí eu peguei e tinha o Arnold Brasil. E aí eu fui pro Arnold Brasil. Participei do Arnold Brasil. Ainda amadora. Ainda amadora. Tá. Só que aí eu ganhei. Ainda amadora, ainda tava no amador. É que naquela época, pra você chegar no profissional, ou você ganhava o Arnold overall, o Mundial ou o Sul-Americano. Mas tinha que passar por essas etapas. Estreantes, estadual, sul-americano, brasileiro, sul-americano. E aí essas eram as etapas. E aí no meu segundo ano como amadora, eu ganhei. Aí eu ganhei o Arnold. Aí depois ganhei o estadual de novo do Rio. Aí eu fui campeã também overall brasileira, nacional, porque no ano seguinte, ano anterior tinha sido vice. E aí depois eu fui pro Sul-Americano, ganhei o Sul-Americano. Aí eu voltei e fizeram a Expo South America, que foi um campeonato sul-americano aqui no Brasil. Tá. E aí eu também ganhei overall. E aí quando eu ganhei o overall aqui, eu ganhei o Pro por ele ser um campeonato considerado internacional. E por eu ter ganhado o Sul-Americano antes, e também o Arnold por também ser internacionais. Você pegou seu placar em 2016. 16, tá. Com 19 anos. Eu comecei a competir com 18, aí com 19... Você é nova ainda. Tem 26. Tá. Aí ganhei, virei Pro. Só que eu estreiei no ano seguinte, porque eu tive que fazer uma preparação, porque no Pro as meninas tinham mais volume, tudo era muito diferente, né? Do amador pro profissional. Sim. E aí eu estreiei no ano seguinte, em 2017. E aí sim começou o sonho em busca do Olímpia. Porque enquanto você é amadora, você tem uma carreira no amador. Depois você tem que construir a sua carreira no profissional. Zera tudo. Chegando no profissional, ninguém te conhece. Então eu cheguei nos Estados Unidos, não conhecia ninguém. Hoje eu sei quem são os donos da Pro League, com quem eu falo, quem são os árbitros. Mas eu cheguei a primeira vez, eu não fazia ideia de quem era ninguém. Então eu cheguei sozinha, assim, nunca não falava a língua. Sempre foi assim, eu nunca tive medo de ia competir e me virava com o Google, enfim, ia me virando na época. E quando eu cheguei lá, eu estreiei. E quando eu estreiei, fiquei em 8º. Aí falei, não, tá bom, tô começando. Aí fui pra uma outra competição seguinte, que eu fiz 4 shows seguidos. Eu estreiei em julho, em Vancouver. Aí depois eu fui pra Baltimore, fiquei em 5º. Aí, bom, tá melhorando, né? 8º, 5º, já peguei um top 5. Porque naquela época, pegar um top 5 na liga profissional... você está sendo visto pelos árbitros. O primeiro confronto era muito importante. Sim, porque você está sendo visto. E aí eu fiquei em 5º. Aí eu fui para uma outra competição na semana seguinte, fiquei em 14º. Quando eu fiquei em 14º, eu fiquei muito... porque aí eu tinha mais uma depois, que era a minha última. Aí era a minha última chance aquele ano. Mas ali eu ainda não tava... É claro que eu pensava no Olímpia, mas eu sempre fui muito pé no chão. Então eu colocava metas. Falava, primeiro eu quero entrar no top 5. Depois eu sei que eu tenho que ganhar ainda o show profissional. Então minha meta agora é ganhar o show profissional. E aí quando eu fiquei em 14º, eu fiquei muito triste. Porque eu falei, daqui 5 dias eu vou competir em Tampa, que é um dos maiores campeonatos da Pro League. E acabei de ficar em 14º. Aí eu fui assim, o que eu vou fazer? Qualquer colocação que eu ficar lá, abaixo de 14º, pra mim tá ótimo. Já vou estar feliz, vou voltar pra casa melhor. Então eu fui muito sem pressão, tranquila, porque eu já tinha pegado o meu pior resultado. E aí eu ganhei Tampa. E eu ganhei Tampa um mês depois da minha estreia. Foi meu 4º show. E Tampa, um dos maiores campeonatos da Pro League, com a Sandy e o Tyler arbitrando, que são árbitros do Olímpia. Uhum. Em Tampa foi onde eu conheci todo mundo.
Então, onde eu conheci o pessoal da Pro League, porque é um dos campeonatos importantes. Tampa, New York, Pittsburgh, são os campeonatos abertos importantes. E quando eu ganhei, eu chorei muito, porque além de ganhar um show profissional, eu tava ganhando minha vaga pro Olímpia. E Tampa é o único show, era, né? O único show o último show do ano que dava vaga pro Olímpia. Então, aquele era o último show. Então, para você ganhar uma vaga pro Olímpia, você precisa ganhar um campeonato pro. Você tem que ganhar. Eles já mudaram várias vezes essa regra. Tá. Mas nos 3 primeiros anos que eu competi, a regra era ganhar um show profissional para poder ir pro Olímpia. E aí eu ganhei Tampa e um mês depois. Um mês não, em agosto, setembro, outubro. Setembro. Em setembro, que o Olímpia era em setembro em Las Vegas. E aí um mês depois eu fui pro Olímpia. E aí eu participei do meu primeiro Olímpia. E no primeiro Olímpia eu tava... Então foi muito meteórico. Você não ganhou logo no primeiro? Não, o primeiro Olímpia... Pois é, a coisa foi assim, né? Foi, mas eu não parei. E aí você tinha o quê? 20... Eu fui pro meu primeiro Olímpia com 20 aninhos. 20 anos, meu primeiro Olímpia. Aí fiquei em quarto... Não, fiquei em nono, top 10, fiquei em nono. Aí no segundo ano eu fui pro Olímpia... Eu fiquei em quarto... Fiquei no top 5 do Olímpia, tipo assim, quarto do mundo pra mim. Eu fiquei, nossa, fiquei... Era um sonho, né? Porque eu imaginava se um dia eu ia pisar naquele palco. Porque era uma coisa muito distante pra mim. Pra aonde eu cresci, fazer viagens, tudo, era muito distante da minha realidade. Então, me ver ali, viajando pra outros países, competindo, era... 2 coisas que eu sonhava: viajar, conhecer outros países, outras culturas e tá competindo, fazendo o que eu amo. E aí, quando eu fiquei em quarto, eu voltei, aí mudaram as regras de classificação, que aí a regra começou a ser, para você ir pro Olímpia, não é só ganhar a competição, são as 20 atletas melhores, com melhor pontuação, ou seja, você tinha que competir mais. Então, quanto mais competia, mais você ganhava pontos, pra poder... E aí você ia subindo no ranking. E o ranking é de 1 a 100. Só que só ia até o 20, sim, as classificadas. Ah, tá. E aí... Pontuação, então. Por pontuação. E aí, qual foi a minha... Só que pra mim era difícil, porque eu tava no Brasil. Então, no Brasil ainda não tinha... Tem que competir, né? Pra pontuar. Não, no Brasil... Esse ano foi o primeiro ano que teve 2 competições. Tá. Em 2019. E aí, foi aí que eles mudaram a regra. E aí eu tinha que competir pra pontuar. E aí eu comecei a fazer um monte de competição lá fora. Graças a Deus eu sempre tive patrocinadores que sempre apoiaram. E aí eu comecei a fazer essas competições lá fora. Que são? Agora eu tô com a Integral Médica. Mas tem outros também. A Mandubim, já tô há muitos anos com eles. Mas hoje eu tenho um time grande aqui comigo. Bacana. E aí a gente participei de várias competições, porque eu falei assim, eu quero ir com a maior pontuação. Eu não quero isso. Eu quero ir pra mostrar que eu trabalhei pra estar ali. Sim. E aí eu ganhei em 2019, com 22 anos. E pra mim foi assim, ganhar o Olímpia. O campeonato que todo mundo sonha ganhar um dia. É o que eu falei aqui, é a Copa do Mundo no futebol, é o Wimbledon do tênis, é best of the best. Você era só a melhor do mundo. Não, entre todas, você era a melhor. Foi a melhor. Não, foi uma sensação. Tá entre as melhores até hoje, né? Graças a Deus, mas vamos trabalhar para melhorar. Mas eu lembro assim que na hora que chamou meu nome, eu sabia chorar, porque passou um filme na minha cabeça. Então a Isa, da onde ela começou, tudo que eu passei, como foi tá ali, né? Claro, igual eu falei, sempre tive patrocinadores que sempre me ajudaram. Só que no começo também, eu também tive que fazer muita rifa pra poder competir na época. Eu tive que... Porque a gente sabe que é um esporte caro, não é um esporte barato. Sim. E hoje, graças a Deus, o apoio com os atletas tá melhor e tudo. Mas antes era mais, permuta, não sei o quê. Sim. Mas já me ajudava com as passagens, que já naquela época tava... excelente pra mim, porque eu já podia competir. E aí ganhar o Olímpia foi, assim, eu pensava, e agora? Porque o sonho da minha vida como atleta profissional era ganhar o Olímpia. E aí... E você com 20? 22. 22. A atleta mais nova da categoria ganhar. Cara, porque antes de mim tinha sido a Courtney, não antes, a mais nova antes, né, que já tinha ganhado, era a Courtney, que é a mulher de Sebum, com a noiva, com 23 anos.
E eu tinha uma meta, uma meta pessoal, né? Não falava pra ninguém. Mas eu falava, nossa, eu quero bater, eu quero que você é a mais nova ganhar, eu quero ser a mais nova ganhar. Mas eu tinha na cabeça até os 25 ganhar. Passava na tua cabeça, deve ter sido uma doideira isso, Nossa, né? foi. Você tá no palco do Olímpio e os caras falarem teu nome. Não, A ficha demora pra cair, né? Demora, Que porque o Bob ali falando seu nome, até arrepia, assim, é muito emocionante, porque quantas pessoas importantes ganharam ali, né, e você tá sendo uma também, o nome fica marcado pra história. Não, e milhares e milhares, centenas de milhares, talvez, de meninas, dezenas, não sei se eu exagerei, de meninas com esse mesmo sonho, treinando, fazendo dieta e levando as marmitinhas pro trabalho, com esse mesmo sonho de estar onde você tá naquele momento. Que gostoso. Não, e pra mim foi assim, poder mostrar pras pessoas que não é impossível. Porque da onde... eu vim de uma família muito humilde, e eu sempre tive que trabalhar muito, me abdicar muito para poder viver o esporte, para poder fazer tudo. Então, conciliar ali escola, depois faculdade, trabalho, as competições, as viagens, e sempre tentando fazer o máximo para poder competir, para poder fazer as viagens, para poder fazer a preparação. E chegar lá, sabe? Mesmo sem saber, chegar num país sem saber falar a língua, sem conhecer ninguém, viajar sozinha. Fui pro Japão, pra China, pra vários lugares, assim, diferentes, culturas totalmente diferentes, mas nunca tive medo. Eu falava, vou e eu vou saber me virar, eu vou conseguir. Deus tá comigo, sozinha eu não tava com Deus. Sim, claro. Mas assim, né? Determinação, câmeras em mim. Determinação, não só confiança em você, em Deus, enfim. Trabalhar duro e acreditar, né? Ter determinação, trabalhar duro, foco. Muito não tirar o foco, porque as adversidades vão acontecer na vida da gente o tempo inteiro, né? Na vida, enfim, pessoal, enfim, profissional. Mas você não pode perder o foco, foi o que você fez. Você acreditava naquilo, era aquilo e pronto, não importa o que aconteça. Trabalhou duro, muito duro para isso, é isso. Não tem segredo, né? Entre aspas. Não tem. É que hoje as pessoas elas querem atalhos. Então e olha que você teve alguns... Depois a gente vai falar um pouco sobre isso. Você teve alguns problemas... Eu já conversei com você na Dark House. Você falou que a gente pode falar sobre isso, enfim. De saúde, algumas coisas que poderiam ter te impossibilitado até de treinar, enfim. Mas não, você passou por cima... Deu a volta por cima. Né? Mudou da água pro vinho a minha vida. Exatamente, legal. Vai lá, consegue, desculpa. Mas é isso, é você colocar um objetivo e ter aquele objetivo. Parece chavão a gente falar isso sempre, né? Mas isso. É porque as pessoas pensam que tem outra coisa. Não Sim. É você colocar uma meta, porque se você não coloca, se você não souber aonde você quer chegar, é uma frase que eu ouvi que faz muito sentido, a vida te leva pra qualquer lugar. Então você tem que ter um objetivo, você tem que saber onde você quer chegar e mirar naquilo. Igual você falou, as adversidades, dificuldades sempre vai ter. Pra qualquer coisa que você queira fazer. Só que você tem que saber passar por elas. E a cada uma delas você vai ganhando mais experiência e mais força pra chegar lá. Então, tudo que eu passei no meio do caminho, até sobre a doença, tudo... quando falam, você mudaria alguma coisa do passado hoje? Eu falei, não, porque tudo que aconteceu tornou a Isa de hoje. Me fez ser quem eu sou hoje. Toda experiência, todo aprendizado que eu tive me fez estar aqui. E o esporte, ele me amadureceu muito cedo. Mudou minha vida completamente. É bonito ouvir isso de uma menina, né? Podemos dizer, 26 anos da menina. Com essa consciência, essa vivência, essa experiência, com só 26 aninhos. Bonito, gostoso isso. Parabéns, tá? Obrigada. Vamos falar um pouco da tua infância, juventude. Você teve alguns problemas? O que você teve mesmo? Me relembra aí. Anorexia, nervose e bulimia. Tá. Isso com que idade? Dos 13 aos 15 anos. Tá. E aí eu fui internada com 15. Você nem sonhava em treinar e nada disso? Não, eu paguei a língua, porque eu achava horrível. Eu estava na fase bem mais agressiva assim da anorexia. Então eu via as mulheres... Quantos quilos você pesava? Você chegou a pesar? Quando eu comecei a ter o processo, eu tinha 54 quilos. Eu nunca fui gorda pra ter. Só que eu, por exemplo, eu não aceitava algumas coisas. Eu queria ter a barriga chapadinha. Só que eu não sabia, eu não tinha conhecimento de alimentação. Porque eu sempre comi muito errado. Então, na minha família nunca teve, olha, vamos... Não, vai, come. Sempre foi bem igual a maioria das famílias.
E eu não tinha nenhum conhecimento ali de, não, tem que comer uma proteína. Não tinha, criança. E sempre comi de tudo. Só que também não praticava atividade física. E eu queria entrar na academia e tudo, mas naquela época meu pai, besteira, pagar academia? Não tem nada a ver isso, pagar academia. Isso aí é frescura. Mas aí eu pesava 54 quilos, eu tinha 13 anos, e aí a gente começou a ter, ali na adolescência, vai começando a reparar um pouco mais, e aí tinham minhas amigas, tudo, e a gente sempre se pesava normal, passava a sair da escola, passava numa farmácia, uma balança, vamos pesar. E eu sempre era mais pesada, né? 1 quilo, mas era mais pesada. E aí eu não ligava, ok. Só que sempre tem o dia que aí eu gostava de comer, eu comia de tudo. Aí minha avó ficava, né? Você vai comer muito, você vai engordar, dá uma segurada. Mas ela nunca falou por mal. Ela falava por falar. Sim, Só que tem um dia que tudo isso entra na sua mente de uma maneira que você fala, nossa, tem que parar de comer. Nossa, eu sou mais pesada. E tudo isso começou a me perturbar, assim, de uma forma que eu falei, eu tenho que emagrecer. E como eu faço isso? Aí eu vi uma matéria na TV. Até quando eu falo isso aqui, conto tudo, eu falo, gente, pega essa história e tenta observar quem tá na sua casa, se alguém passa por uma coisa parecida, pra poder ajudar, ou se você tá passando por isso, pra entender e que nunca é tarde você entender que isso é uma doença e que você só vai se curar se você entender que é uma doença. Porque o que aconteceu? Eu vi uma matéria no jornal e a menina tinha emagrecido com bulimia, comia e vomitava. Tá. Eu falei, esse jeito que eu vou emagrecer. Então eu não vi Fala a sério, alerta da matéria. Tá. Eu vi a parte assim que eu vou emagrecer. Que vai perder peso. E aí, o que eu fiz? Sempre gostei de comer. Vou comer e depois eu faço a prática de bulimia. E pronto, não engordo. Posso comer o que eu quero. Só que isso foi cada vez piorando, porque aí eu comia e depois forçava pra o vômito, tudo. Só que aos poucos você vai machucando. Lógico. E aí chegou um ponto que eu bebia água, eu queria vomitar água, qualquer coisa, porque eu falava, não, eu vou engordar. E aí eu comecei a parar de comer. E aí começou a entrar a anorexia. Psicossomática, que engraçado. Qualquer coisa que você come, até beber água, você... Até beber água, porque eu pensava, fora. eu vou beber 200 ml de água, nossa, vou ficar 200 gramas pesado? Eu ficava assim. Meu Deus, que E aí eu tenho total, que tirar isso? Não dá. E aí você começa, é uma doença muito, assim, muito psicológica. Então é muito difícil, porque não é uma coisa que você vai tomar um remédio e pronto. É tempo, é tratamento, foi uma equipe multidisciplinar. Então eu tive que passar com psicólogo, psiquiatra, nutricionista, nutrólogo, médico, tudo assim, pra terapia de família. E foi muito difícil pra minha família. Então eu fiz o tratamento, eu só regredi no tratamento porque eu não aceitava. Então eu ia pro tratamento, mas eu não fazia nada do tratamento, porque pra mim eu não tava doente, eu só queria emagrecer. Uhum. Eu pensava, gente, eu só quero emagrecer. O que tem de errado nisso? Só que aí eu fui de... O que tem de errado em comer, vomitar? Imagina, coisa natural. Pra mim, o que tem? Não, nada a ver. Cara, que loucura. A gente não consegue enxergar. É bom as Fica pessoas sério. ouvirem isso, porque tem muita gente passando por isso, né? Principalmente no Mesmo nosso esporte. no nosso meio, sim. O pessoal tem compulsão. Muito legal. Eu não sabia depois. disso. A gente conversando lá, você me contou, eu falei, poxa, tem que passar isso para as pessoas, é uma experiência que os outros têm que saber, né? E tem que ser tratado. E como é tratado? É com terapia mesmo, fazendo tratamento. E eu fui dos 54, e aí eu ia para 52, 50, 47. Mas aí dá para emagrecer mais um pouquinho. Onde eu consigo chegar? 45. E agora, será que eu consigo chegar a 44? 43? E aí eu fui indo. E porque eu ia me desafiando. E aí eu cheguei a 36 quilos. Nossa. E aí eu fui internada. Fui internada com 36 quilos. Com 15 anos. Eu tinha acabado de fazer 15 anos. Aí eu fui internada, fiquei na psiquiatria da Unicamp por 1 mês e 1 semana. Puxa, novinha, né? É comum isso, não sei, em adolescente dessa idade. Mas não só adolescente. Eu fazia, onde eu fazia o tratamento, nova. eu fiz o tratamento na Unicamp por 1 ano. Tá. Porque até eu chegar na Unicamp demorou. Porque primeiro eu tinha que, comecei no posto, aí eles viram que foi agravando, aí foi hospital estadual. Tá. Aí depois chegou na Unicamp, que é onde você tem o suporte de toda uma equipe. Só que até chegar lá demora, porque tem que ter vaga pro tratamento, um monte de coisa. E aí, quando eu cheguei lá, tinha várias meninas comigo. Só que o que aconteceu?
eu regredi no tratamento porque a gente começou a criar uma disputa interna. Então, toda semana a gente tinha que ir fazer o tratamento. A gente chegava e falava, quanto você pesou? Quanto você perdeu? Ah, eu perdi tanto. Ah, tá. Aí na próxima ano você queria ter perdido mais. Então a gente não tava se ajudando. Até que eles começaram a descobrir e começou a separar os grupinhos. Entendi, tá. Mas tinha meninos de todas as idades, mulheres, tinha senhora. Porque tem umas pessoas que acabam virando uma doença crônica. Então tinha uma senhora que ela era bem senhora e ela ia fazer o tratamento, mas ela não ia, mas ela sempre ia ter o problema. Teve pessoas que, assim, tiveram e depois tiveram reverso. Tiveram anorexia e depois compulsão. E aí ficaram obesas e tudo, e não voltaram. Tipo assim, teve o problema de compulsão, aí começava a fazer o tratamento por compulsão. Então, na época, eu não tinha um exemplo de uma pessoa que se curou, que ficou bem, pra falar, nossa, olha, ela tá bem e tá bonita, tá feliz. É uma referência. Eu não tinha. E aí, isso ficava na minha cabeça, eu falei, mas... Aí eu pensava, se eu não ter, então eu vou ter o reverso, a compulsão, que eu olhava a menina que tinha compulsão, mas eu não quero, sabe? Eu não tinha um exemplo. Então, quando perguntar, você quer falar sobre o que aconteceu, sobre o processo? Eu falei, eu quero, porque eu quero ser a referência para as pessoas que eu não tive. Então, que sim, você consegue passar por isso, é difícil, mas só que você só vai passar se você entender que é uma doença, que aquilo não é normal. Pode demorar, só que você tem que insistir, você tem que acordar, sabe? Tinha vezes, quando eu tava internada, eu olhava assim pra janela do quarto e eu fiquei na psiquiatria, então tinha pessoas com vários problemas psiquiátricos. Muito forte, era muito pesado. E aí eu ficava no quarto, eu olhava assim pra janela... Tudo bem pra você falar nisso? Você fala numa boa, não tem? Não falo. Eu falo, quer dizer, não tem problema. E aí, quando eu ficava assim no quarto, eu olhava, eu não podia sair pra nada. E quando eu olhava do quarto, era tudo cheio de grade, tudo eu olhava a rua, e aí eu pensava, eu comecei a refletir, olha o quanto da minha vida, eu tenho 15 anos, eu tô aqui presa, eu não posso ir pra escola, porque antes de ser internada no hospital, eu tive que fazer internação domiciliar. Então eu tive que parar de ir pra escola 3 meses sem fazer nada, eu não podia sair da cama, pra não gastar energia, porque eu não queria comer. E aí o médico falou, pra minha mãe, se sua filha não comer, em 6 meses, 8 meses ela morre, porque ela vai ter uma parada cardíaca, ela não tem energia, então ela tem que fazer internação domiciliar, ela não pode sair. E eu queria inventar de sair pra todo lugar, queria ir no mercado, queria andar de a pé pra todo lugar, pra gastar energia. E era muito, pra minha família foi muito difícil, porque começou a ter muitos conflitos também com meu pai e com minha mãe. Porque pro meu pai, minha mãe não tava sabendo cuidar de mim. Mas não eu driblava muito, então, por exemplo, a minha mãe, ela tinha que ficar de olho se eu tava comendo. Mas eu pegava e escondia comida, fingia que tinha comido. Então tinha muitas coisas que eu fazia. E aí começou a acontecer muita... Fazendo flexão o dia inteiro no quarto. Não, ia dormir, fazia lá 200 abdominais, quietinha. Que loucura. Mas teve muita coisa, assim. E que isso sirva de alerta para as meninas poderem, que passam por isso, entenderem que, poxa, o tanto da sua vida que você está perdendo. Hoje eu vejo... Hoje que eu sei me alimentar, que eu sei comer, o prazer que eu tenho em me alimentar bem, eu sei que aquele alimento ele tá me fazendo bem, ele tá me trazendo saúde, tem questão social também, de sair pra comer alguma coisa pra comemorar algo, sabe, o quanto o esporte trouxe a minha vida de volta, porque eu aprendi a comer. Depois do tratamento eu ainda tinha medo, eu tinha receio. Então eu comecei a estudar muito. Então, não, eu posso comer tal coisa. E comecei a estudar, a conhecer e ficar mais tranquila pra comer, pra me alimentar. E assim, é uma doença psicológica. Então, sempre vai ter gatilhos. Mas eu já sei o caminho que me levou àquilo. Então eu sempre tenho que lutar e falar, não, peraí. Quando acontece algum gatilho, alguma coisa, isso em 2020, depois do Olímpia. Depois do Olímpia em 2020, que eu tinha ganhado em 2019. Em 2020, que eu subi um pouco maior, o que eu mais vi era comentário. Nossa, está grande, está grande, está grande. Mas aquilo lá foi entrando de uma forma muito negativa pra mim. Por causa dos problemas que eu tive no passado. Já tem um precedente. E aquilo foi entrando de uma forma muito, muito, muito negativa. Só que eu falei, não, eu já sei onde isso me levou uma vez. E eu não quero voltar. Olha tudo que eu caminhei, tudo que eu construí pra estar aqui. Eu não quero voltar. Mas foi um processo bem difícil também ali. Cara, é como a dependência química, né? A gente pode fazer uma comparação, né? Todo dependente químico acha que na hora que eu quiser eu paro, não para.
Não para sem ajuda, né? Você tem que ter Tem que querer você parar, tem que querer. senão não. Você tem que entender que Tudo aquilo na não cabeça, vai tudo bem. né? Que você tem que ser mais forte e lutar contra Sim, sim, sim. Parabéns, guerreira. Obrigada. E como você começou a treinar quando? Aí? Eu Passado comecei a esse treinar. processo Isso. todo, você estava bem, Quando eu saí, aí voltou a eu falei pro engordar, médico. aí subiu para 54 de novo ou não? Não, aí o médico, eu saí da internação com 41, aí eu falei pro médico que eu queria treinar. Ele falou Cara, assim, você só vai 36, poder. o que é isso? Tá um 36 palito. Muito, muito magrinho. Meu Deus. E o médico pegou e falou assim, eu falei assim, eu quero ir pra academia, por quê? Já que eu vou ter que comer e ganhar peso, eu quero ganhar de uma forma saudável. Eu não quero comer e ganhar só o peso. Aí ele, mas primeiro você precisa nutrir o seu corpo, porque você não tem nem pra você ter energia. Então você precisa recuperar um peso saudável pra poder ir pra academia. Falei, tá bom. Aí eu, quanto é esse peso? Ele, 50. Aí vai eu, né? 41, acabei de sair da internação, chegar em 50 quilos, foi uma luta. Aí foi todo um processo de novo. Aí eu fui, aí eu falei, não, mas vai ser pra ir pra academia, eu vou poder treinar, depois eu vou poder moldar o meu corpo do jeito que eu quero, porque eu tava com uma expectativa enorme, porque seria a primeira vez que eu comecei a treinar. E aí eu fui pra academia, aí eu fui liberado só 2 vezes na semana, primeiro, aí depois 3, aí depois 4, aí foi indo. Só que eu nunca tinha pensado em competir ali no início. Foi pegando gosto, enfim. Aí você vai indo pra academia, aí comecei a ver, pesquisar sobre suplemento. Aí vi a foto, Alice Matos, Carol Saraiva. Nossa, o que elas fazem? Nossa, deixa eu ver a dieta dela. Atleta, nossa, quero tomar esse suplemento. Aí comecei a pensar, atleta de fisiculturismo? E comecei curiosa. Falei, vou ir pra uma feira. Vai ter uma feira, uma expo em São Paulo. A gente fala fisiculturismo, né? As pessoas já imaginam aquela coisa gigantesca. Não, jamais imaginei que a Alice Matos, por exemplo, competia. E aí eu peguei e falei, vou pra uma feira assistir um campeonato. Quando eu cheguei lá, eu fiquei encantada com aquele mundo. Eu falei, não, eu quero estar lá em cima, eu quero subir um dia. E aí foi onde tudo começou. Aí procurei um treinador, que aí o meu primeiro treinador foi o Caio Panaim. Panaim, você estava no Rio ainda? Eu sempre morei aqui. Tá. Eu ia pro Rio. É de Campinas, né? Sumaré, Campinas, tá. Perto do lado. Mas foi o Caio Panaim, irmão do Ricardo. Aí depois eu comecei a fazer com o Ricardo, aí fiquei 6 anos. Com o Ricardo foi onde eu ganhei o Olímpia, o Arnold, todos esses títulos. Até hoje ele é seu Não, coach, aí não o ano passado, depois do Olímpia, eu troquei. Tá. Eu mudei porque depois do Olímpia que eu ganhei, eu comecei a analisar. Eu amo esporte, eu amo competir, só que eu ganhei em 2019, aí 2020, sexto, 2021, quinto, 2022, nono. Falei assim, só eu sei o quanto eu me dedico repensar nisso, não, e o quanto eu me errada. abdico. Sim. E eu sei que eu dou meu 100% em toda a preparação. Então, alguma coisa não tá dando certo. Só que a minha parte, eu faço. Não sei, eu nunca fui atleta competitivo, enfim, deve ser complicado você jogar tudo na mão de outra pessoa. Você tem que confiar muito nesse coach, nesse treinador, enfim. Você está jogando tudo, né? Eu treino, todo o teu esforço na mão de uma pessoa que você tem que confiar. E assim, deu certo. Complicado. Deu muito certo. Por um tempo. Só que depois, eu fiquei insistindo, insisti. Mas falei, gente, eu amo competir, eu amo o esporte. E ou eu paro, porque eu sei que vai ser a mesma coisa, não vai mudar isso, ou eu procuro uma nova direção. Sim. E vai ser... se eu vou quebrar a cara ou não sei, só vou saber quando chegar lá no palco. E aí, eu saí, conversei com ele tudo, em dezembro. Demorei pra achar um treinador, porque assim, poxa, achar um treinador que você nunca fez um trabalho junto, começar tudo de novo, isso, confiar, colocar toda a minha preparação nas mãos. E aí a gente já é atleta há tantos anos, você já tem tantas manias. Vai ter coisa que ele vai falar, você vai falar, será? Mas tem que confiar. Mas tem que confiar. Você só vai saber se dá certo se você seguir 100%. Poxa, né? Você tem um coach e um treinador ou é o mesmo? O treinador é seu coach? O meu coach é o James, ele mora em Montreal. Tá. E ele me passa toda dieta, protocolo, treino. Tá. E quem me acompanha nos treinos na Dark House é o Cruz. Tá. Aí o Cruz tá me acompanhando. Por exemplo, o James fala, olha, vamos treinar a divisão de treino, volume de treino. Eu, quero que você faça 4 séries, por enquanto vamos usar de 8 a 15. Sempre falha na última. E 6, 7 exercícios por grupo muscular. Aí eu passei pro Cruz, e aí o Cruz vai me ajudando a puxar. Aí eu falei, as limitações são
Nada que trabalhe direto ou indiretamente quadríceps. Mas eu posso treinar glúteo posterior pesado. Pesado assim. Pesado não quer dizer carga, mas intenso. Com metodologia, variáveis. Que na última série eu vou chegar... Trabalhar glúteo sem poder agachar, fazer um avanço é complicado, né? É complicado. Mas são as limitações que eu tenho. Tá. Então, por isso as pessoas perguntam, pra você, qual é o melhor exercício de glúteo? Elevação pélvica. Elevação pélvica. Mas porque, pra mim, na minha limitação, eu não posso fazer um búlgaro, um afundo. Sim. Um agachamento, Puxa, que eu sei isso, que é muito bom. Só que são eu não os melhores, posso. né? Mas, pra mim, eu tenho... Mas tem muita... Isso eu até queria te perguntar, da elevação pélvica. A gente ouve muita controvérsia, né? Eu, particularmente, não acho legal. Eu não gosto. Para glúteo, não. Eu acho que para o glúteo aumentar, você tem que ter uma flexão boa de quadril. Flexão de quadril, como no agachamento, que você não pode fazer. Então, só que aí eu tenho essa... A elevação pélvica, a flexão é muito pouca, muito pequena, né? Um exercício, sim, para isquiotibiais bons, e para o glúteo, talvez como uma pré-exaustão ou como uma bissérie, usar com outra coisa. Aí talvez com outros exercícios para glúteo, mas elevação eu gosto pélvica. de variar a elevação com stiff, às vezes até com... Posterior você treina de tudo treino, bem. A única limitação é o quadríceps. É o quadríceps. Porque sem treinar ele já tá ali. Eu não posso aumentar. O que você acha dessa coisa? Agora uma pergunta pessoal. O teu treinador está em Montreal. Ele não está com você, pegando em você, olhando você fazer o movimento. Como vocês se falam? Vocês se falam de vez em quando? Vídeo ou toda semana? Como funciona? O James, ele tá o tempo todo. É assim... Eu falo, gente, eu nunca... Não, porque nada como você ter o teu treinador como faz o Cruz. Ele tá com você durante toda a série. Ele tá ali olhando. Tem coisas, não sei, pode estar falando besteira. Tem coisas que, de repente, o Cruz está percebendo, estando com você ali, que o James não, porque tá lá. E só vê de vez em quando você em vídeo. E vai te ver no palco. Mas aí tô falando, Cruz... não tô questionando. Porque igual, até rendimento. Só uma pergunta. No treino, eu sempre fui uma pessoa que treinava depois da primeira refeição, porque eu funciono assim, tem que ser a primeira coisa do meu dia, porque vai ser a minha energia, a primeira coisa que eu vou usar minha energia do dia. Você faz uma refeição e vai treinar. Agora, se eu começo a ir depois, eu acordo muito cedo, então eu tava indo o quê? Umas 9h30 às 10. Só que às 9h30 às 10, eu já tô 6 horas acordada. Então eu já fiz muita coisa já influenciou o meu rendimento no treino. Performance, Já fazia cardio, um monte de coisa. E aí hoje eu fui no horário que eu ia antigamente, né? Falei, Cruz, vamos treinar às 6h30 hoje? Saí do treino, ele... Isa, você rende muito mais nesse horário. Aí eu falei, porque é o horário que eu sempre fui acostumada, só que depois eu mudei pra ter 2 refeições. Só que se eu tiver 2 refeições, eu fico mais letárgica, eu sinto. Então eu prefiro, meu pré-treino é um filé de tilápia, meu café da manhã atual. Mas o que acontece? Nessa hora, a sua força, ela tá na sua mente. Sim. É a motivação ali, perto da competição. Então... essas percepções, igual ele falou isso, aí eu falei, então vamos voltar pra esse. Aí eu vou passar pro James, eu vou voltar a treinar depois da primeira. Não sei se vai ter alguma alteração ou não, mas eu vou começar a fazer assim, porque o meu rendimento é melhor mesmo. Só que o James, ele faz um acompanhamento que eu nunca vi, assim. Ele é muito, muito metódico, é muito chato, mas eu achei bom tem porque... Tem que ser metódico e chato. Você não fica... Você sai da zona de conforto. Pô, tá lidando com uma Miss Olímpia, né? Com qualquer... Mesmo se fosse qualquer um, mas enfim, é uma Miss Olímpia. Não e ele é muito detalhe que eu não sabia antes. Então ele pega... até minha irmã falou, nossa, você tá mais tranquila, né? Minha irmã não tem nada a ver com esporte. Mas ela me acompanha, né? Ela viveu comigo muito tempo sendo atleta. E aí ela fala, nossa, você tá muito tranquila nessa preparação. Eu falei, porque eu sei que o meu treinador hoje, ele tá 100% presente na minha preparação. Ele sabe tudo que tá acontecendo, tudo que tá mudando, como tá, cada detalhe, até a água que eu bebo, ele sabe a quantidade que tá. Porque ele manda questionar, eu tenho que mandar um questionário pra ele hoje eu tava mandando check-in pra ele a cada 3 dias. Aí hoje eu acordei com a mensagem, check-in hoje, agora a partir de 2 dias. Aí acordei e já fui correndo pra academia, pra tirar foto e mandar check-in, porque é sempre na mesma luz, no mesmo lugar, sim. Com o mesmo ângulo, então tem que ser ali sempre. E aí ele é muito detalhista, a dieta ele sempre vai fazendo as alterações, então tá sendo uma preparação totalmente diferente pra mim. Eu nunca tinha feito desse jeito. É claro, a base de alimentos a gente sabe que é o mesmo, mas a maneira que está sendo manipulado é bem diferente. E eu tô gostando muito, porque eu sei que ele tá ali presente em cada detalhe.
E o cruz também, não? E o cruz Fica também. à vontade, tá? Se você quiser água. Ah, eu quero. Eu falo demais. O cruz, né? O cruz... Você está com profissionais extremamente qualificados, né? Não, e deu muito certo porque o cruz, ele... É a metodologia que eu também gosto de trabalhar. Que é consciência. É aquela coisa de você sentir... É biquíni, então é detalhe. É detalhe, você não pode trabalhar um ombro e aumentar trapézio. Você não pode trabalhar o glúteo e você tem que trabalhar a porção certa. Então, a metodologia que ele usa ali nos treinos, quando a gente fazia as variáveis, é uma coisa que... E eu tinha muito medo, né, de alguém ali me ajudar. Sim. Aí eu fiquei meio assim, mas quando a gente conversou, e aí o Cruz foi chegando, ele, não, vamos, como que é e tal, e fechou muito, porque é a mesma metodologia. Tá pegando confiança, né? Você treinou com o Johan um tempo também? Treinei o ano passado, a gente treinou 6 meses pro Olímpia do ano passado, mas, assim, aprendi muito com o Johan também, acho que foi um dos treinos mais... doido, assim, que eu já fiz. Hard, intenso. Só que, pra mim, hoje, eu vejo que não funcionou. Então, assim, foi muito bom, mas eu sabia, só ia saber se daria certo ou não no final. Mas pra mim, pro meu... Até pelo jeito que tava minha dieta, tudo, não deu certo. Sabe, fazendo até uma analogia bobinha, eu vejo isso como um namoro, né? Você e teu treinador, ou você é um namoro. Num primeiro momento, nossa, que cara fofo, olha que bonito. E aqui a boca da pessoa, presta atenção. Vocês vão se conhecendo, vai descobrindo coisas que não batem. Puxa, aquilo ali me irrita. Não é a mesma coisa. O coach, o treinador tem que... É o que você falou, tá batendo as coisas nossa, exatamente o que eu preciso. Porque assim, isso é um namoro. Eu chego tranquila, tipo, eu sei que vai ser a mesma metodologia, o treino, vai ser... naquilo que eu preciso melhorar, naquele ponto que eu preciso trabalhar. Só que o Johan é uma pessoa incrível, né? Virou um paizão. Sim, então, opa. A parte também psicológica que a gente conversava muito ali era muito bom. Isso é importante, então. Mas o Cruz também tem uma experiência enorme, a gente conversa muito. Sim. E eu vou sempre aprendendo, né? Então... Eles são muito legais, a mulher dele é muito a Dani, fiz um treino treino com ela esses dias, eles são... Cara, eu conheci o filho dele na O2, estava lá com o filhinho, que é muito fofo, garoto incrível, cara, e inteligente. E, poxa, quietinho. Descolado, muito legal, eles são uma família bacana. Já eles vêm pra cá. O Cruz já tá aqui, já a Dani, o filho dele vem. Que legal, vou trazer eles aqui, vamos ver. Legal. Eu queria fazer assim, uma vez por mês ou cada 2 meses, vir um casal. Vai ser legal. Que treina junto, não precisa ser atleta competitivo necessariamente, mas que tenha lifestyle, né? Pra ver como que é a rotina. Os dois juntos. Né? Quase trago o Coelho com a Larissa, mas também não deu a data, vai ficar mais pra frente um pouco. Vou ver se eu trago eles dois. Traz, vai ficar legal. Agora uma outra coisa, técnica, sobre o treino, você falou. Veja bem, não estou questionando, não estou metendo pau pelo amor de Deus, bate-papo para as pessoas saberem também, né, o porquê, como. Você falou de 7 exercícios para cada grupo muscular. E aí, para você tá legal, é isso? Estou me dando bem? Você sempre fez isso? Esse volume de treino em cada... assim, depende Talvez por músculo. Conta da categoria... Porque tem atleta, tem categoria, tem que 7, é uma coisa, eu acho um absurdo. É de 6 a 7. Eu brigo com as pessoas. Quando você fala, eu faço 8 para bíceps, você tá retardado? Não, mas aí, por exemplo, depende. Bíceps e tríceps, não, eu pra mim é aleatório, 2. Só pra... Não, mas ombro são 6, é de 6 a 7 ele coloca, Só que aí tem uns que são bi-7, que também já conta, tipo 1 e 2, já conta. Mas evidentemente que você não se alimenta como uma fisiculturista, né? Minha dieta agora... Tá assim. Minha dieta agora ela tá... Só que eu faço hoje um treino de ombro na semana, um treino de costas, inferior 3. 6 exercícios e 4 séries, 3 4 séries. 4 séries cada um. Mas eu não fazia realmente 2 lateral, 2 frontal, 2 posterior, qualquer coisa assim, tá? Isso não mexe com o teu trapézio? Assim... Tem que saber fazer, né? Não pode ter muita amplitude. E agora, mas agora com o cruz tá mais difícil ainda, porque... Tinha que reduzir metade da carga. Pensava que eu tava fazendo bem, agora eu falei, nossa, mas eu tava fazendo muito ruim. Porque ele fica o tempo todo trapézio. Aí ele trapézio. Aí eu, porque dependendo do movimento, você vai usar de qualquer maneira. É complicado isso. Mas o treinador tem que ser bom e tem que estar ali em cima, bem próximo. Não, é muito detalhezinho. E na biquíni são detalhes, né?
E esse volume tá funcionando, eu tô gostando. Por exemplo, faltam agora 8 semanas pra minha competição. Mas eu nunca fiquei com o meu físico que eu tô vendo agora, no check-in que eu tô mandando pra ele, nessa fase. Então a gente começou uma preparação de 25 semanas. Claro, teve todas as fases, né? A fase de off e tudo. Só que foi tudo muito limpo. Então o James, desde o começo, não tem refeição livre, não tem comer alguma coisa diferente. Não, é o que... Essas 25 semanas que vão completar da preparação, é só o que tá ali que ele passou. E eu nunca fiz isso, né? Às vezes a minha preparação começava com 16, 14 semanas. E antes eu tinha alguma refeição livre, alguma coisa. Minha refeição livre nunca foi comer besteira, essas coisas. Mas eu sempre gostei de ir num restaurante diferente, comer um prato diferente. Mas comida, né? Comida. Hambúrguer com cheio de maionese. Hambúrguer eu até gosto, mas a última vez que eu comi foi em dezembro do ano passado. Menos Madeira. Boa carne de lá, né? É meu preferido. Olha a propaganda do Madeira. Patrocina. Mas tá sendo bem diferente, assim. A dieta, é o que eu percebi, tá mais restrita. O cardio, ele também trabalha de uma forma totalmente diferente. Porque o cardio, ele coloca por calorias, ele não coloca por tempo. E eu sempre trabalhei por tempo. Só que eu achei muito interessante. Por quê? É claro que as calorias do relógio não são exatas, mas é pra você ter uma métrica. Então, uma referência. Ele falou assim, quando eu comecei, 150 calorias. Aí depois 250, 300, agora são 400. Então ele fala, eu quero 400 calorias. E essas 400 calorias, eu percebo que se eu não coloco intensidade, eu faço ou bike ou escada. Porque esteira eu vou ficar 3 horas na esteira pra bater. Porque eu não vou correr. Então, em caminhada... Sim. Aí, na bike, quando eu coloco intensidade de 50 minutos, 1 hora, dá as 400. Mas se eu tô num dia mais mal, mais lenta, ou que eu não tô rendendo muito bem, já deu 1h40. Então eu falo, nossa, mas hoje eu tava um lixo, porque normalmente o meu normal é 1 hora, passou quase o dobro. Então, a diferença que faz ali colocar as calorias, porque você controla também a intensidade. Sim. Então eu gostei muito disso também. Mas é bem como você falou, é uma referência, porque não tem muito sentido, né? Aquelas tabelinhas. Né? E se você coloca... Quanto você vai gastar em determinada atividade varia de tantos fatores, né? Peso, altura, idade, sexo. Massa muscular. Quanto você tem de massa muscular, a relação com gordura, enfim, o que você comeu antes que você não comeu. Meu Deus. Muita coisa. Mas para ter como uma referência é válido. Porque, por exemplo, se eu passar e falar, faz 30 minutos de cardio, a pessoa pode subir lá na bike e ficar... Pois entendi. Agora não, quando você gasta na bike, X, senão é lógico. 300 calorias. A pessoa vai ter que gastar aquelas 300 calorias. Sim. E ela vai querer acabar aquilo lá com qualquer intensidade. Mantém aquela intensidade, é isso aí. Tá certo, boa. Aí por isso eu achei interessante, eu nunca tinha trabalhado dessa forma. A dieta tá um pouco mais puxada agora, mas foi o que ele falou. Ele quer me deixar pronta antes. Então ele falou que ele quer que no final... Outubro. O Olímpia é quando? O Olímpia é novembro. Novembro. Orlando. Quantas calorias você está ingerindo hoje? Hoje, 1.300. Tá ok ainda. Eu já foi para 800. Não, tá um pouquinho, né? Pouquinho. No off era 200, aí ele foi tirando de 200 em 200. No off, ainda te dá alguma coisa assim, por conta da tua... da anorexia, de você ter que comer assim, e ver que você está ganhando peso, você ainda tem alguma coisa ou isso não te incomoda? Eu tenho uma média de peso que eu me sinto bem e quando passa aquilo eu já fico, não gosto muito daqui. Nesse off eu cheguei a 67,5, eu já não me sinto confortável, mas aí eu sei que é o objetivo, então eu tava sempre no começo com o James, a gente vai completar 5 meses junto agora, trabalhando. Mas nos 2 primeiros meses, ele pedia check-in todo dia. E eu nunca tinha mandado check-in off. Nossa, check-in off pra mim. Tipo assim, aí... não quero que veja. Não, nem eu quero ver. Ele tem que ver. Mas aí foi uma aceitação, assim, pra mim também. Porque, querendo ou não, a parte do off pra mim é mais difícil. Porque eu gosto de ficar mais sequinha. Então, quando eu tenho que comer pra ganhar... Porque eu tive que trabalhar pra ganhar mais densidade em glúteo e tudo. Porque ganhar densidade é uma coisa, volume é outra. Porque, volume, mas é gordura, água. Pois é. E aí, quando eu seco, não fica nada. Então, eu tive que trabalhar pra ganhar densidade. Mas aí, teve que comer um pouco mais. E quando o peso começou a subir, chegou ali... 65 pra mim já tá ótimo, é o limite. Eu gosto de ficar 63, 62. Agora eu tô com 62.
Mas no off chegou 65,5, ou 67,5, eu fiquei... 67. Eu fiquei... Então você tem uma altura boa. Quanto você tem de altura? 1,68. 68, quase 1,70, altura boa. É. Mas eu gostei porque foi muito controlado. Então o percentual de gordura foi bem controlado. Até que falava pro James. O que a gente falou, é a confiança. Alto. Tem que confiar na pessoa e fazer o que ele fala. E aí eu tive que falar, não, tá, ele tá me vendo. Ele tá vendo o vídeo, ele tá vendo tudo. Então, vamos lá. Confiar. Hoje os atletas do biquíni estão com o glúteo mais pronunciado do que era uns anos atrás, não era? Bem mais denso, marcado. Tá diferente. Com mais densidade, não era tão assim. O que aconteceu agora em Pittsburgh... Eu lembro você treinando com o Johan na O2, você passava e falei, escuta, você até brincava contigo, né? Trocou de categoria, tá no wellness agora? Mas aí quando eu sequei, que foi o Olímpia ano passado, não teve densidade ali. Sim, um pouco claro, né? E aí foi que agora eu tô Você sobe com que peso? Tem que estar no palco com 56,857. Tá. A minha média, assim. Então, pesa um dia antes? Como que é a pesagem? Não tem pesagem. É o meu peso, é minha referência, mas a biquíni não tem peso. É bom isso, não? A biquíni não tem peso. É tipo um peso que eu tenho de referência de quando eu subo. O Olímpico eu ganhei foi 56. Tô começando agora nesse esporte, tem coisa que eu não sei. Não, da biquíni. Igual você é old school. Que coisa. Tá melhor, né? Tá mudando um pouco as regras, mas aliás. Tá mudando, igual o mês. Não pesava agora, vai ter que pesar. Sim. Quem sabe daqui um dia vão colocar pra biquíni também. Né? Mas não sei, acho que não seria ruim, porque teria um padrão ali mais estabelecido, não sei. Mas em falar em padrão, muda o tempo de federação para federação, de categoria para categoria. De árbitro para árbitro. Não, eu digo no sentido de você ter que se adequar aos novos padrões, é complicado isso. Angela Borges, por exemplo, competia numa categoria. Quando ela foi para NPC, para Olímpia, outro corpo. Totalmente diferente. Mas no começo ela deu uma pastou um pouco, não? Não, tem que se adequar. Você tem que fazer um trabalho para mudar o corpo. Complicado isso, né? Moldar tudo de novo. Mas agora vocês não tem que se preocupar muito, mas vocês estão no Olímpia, o padrão é aquele pronto. Não é. As pessoas não ficam inventando muito, né? Não. Eu tô feliz agora com a preparação, com tudo. Que legal. Mas eu ainda acho que vocês exercícios muita coisa. Old school é assim já. Sabe o que eu vou te oferecer agora? Presta atenção. Que? Esse energético aqui, você conhece? Câmera no tio. Toda vez eu falo a mesma coisa, eu tô sendo até chato, mas aqui é verdade, sabe? Os meus parceiros eu escolho. Eu vejo determinada como é a Natural Fit também. Eu procuro as pessoas e falo, quer ser meu parceiro? Não são eles que me procuram, eu escolho. Então eu escolho porque por conta da seriedade do trabalho, enfim. Life Strong, Strong Life. zero tudo, tá? 0 caloria, 0 sódio, tem um pouquinho de cafeína. Sódio, Vamos experimentar? Quer tomar? Vamos, eu quero o açaí. tropical. Tropical? O que é tropical? O amarelinho. Tá, tropical. Eu preciso de você. Obrigada. Melancia também é gostoso. Melancia vai no tropical. Toma um de cada. Eu copo esse. Life Strong. Vou fazer cardio depois, é bom que já dá uma energizada. Sair daqui ainda tem 1 horinha de bike. Caramba. Deixa eu ver. Ok. Nossa, gostei. Né? Cheers. A nova Miss Olímpia desse ano. Tomara, né? Biolímpia, amém. Mas tem 2 competições antes. Que a gente vai fazer como teste, que é essa agora que eu tô me preparando, que vai ser em agosto. Sua vaga já está garantida. Já. Tá. É uma coisa que não tem dúvida. Você vai... Quando depois do Olímpia, eu sempre competi. E aí fazer as competições. Isa classificou. Eu não, gente. A vaga, quando... eu sempre votei. Eu tô competindo pra saber como que eu tô e tudo. Ver o que eles querem, o que eles estão buscando. Tá. Mas uma vez campeã, você sempre tem a vaga. Se eu parar por 2 anos e voltar daqui 2 anos, eu ainda... Posso ir direto pro Olímpia, por exemplo. Sim. Ah, que bacana isso, né? É pra quem pode, né? Tem muito trabalho. Pernas, então, você só trabalha e fala de treino, né? Continua falando de treino, que as pessoas querem saber, né? O que ela come, como que ela treina. Câmeras em mim. Eu aviso às vezes que ele fica ali e eu tô falando, hein, Juan? Juan, querido! O Juan trabalha com a gente aqui, gente fofa, gente fina. As pessoas querem saber sobre treino, por quê? Olha eu,
As categorias, né? Conforme a categoria, o treino muda completamente. Conversando com a Ângela também numa ocasião, ela não treina peito. Você treina peito? Não. Olha lá. Não treina braço, acho que ela também não treina. Nem bíceps, nem tríceps. Então, conforme a categoria, o protocolo de treino vai ser por conta do que você precisa para o evento, para a categoria, né? Então, de repente, também não é referência, a não ser que você seja uma atleta de biquíni ou de wellness, enfim, e que queira competir nessa categoria, não são referência, né? Então, tem que ver o que você quer, né? A gente está falando com uma biquíni. O meu treino... Não treina peito. Não treino peito. Dorsais treina. Treino uma vez na semana. Ombro tem que ter. Ombro tem. Ombro uma vez... Mas sem exagero, não pode ter que ele é um brão de cebola. Tem que estar na biquíni é simetria. Então Tá. tem que estar assimétrico. Aí eu batendo as coisas. Tem que estar simétrico, superior e inferior. Então tem que estar... O conjunto total ele tem que estar Panturrilha, harmônico. você tem que treinar, tem que ter panturrilha. Eu nunca... Pode ter a panturrilha então, ou não? Eu nunca tive treino de panturrilha. Tá. O James colocou treino de panturrilha. Então hoje eu tenho treino de panturrilha. Uma panturrilha muito grande atrapalha. Não pode... Tem que tá- tem que ser harmônico. Em harmonia com o resto da perna. Só que eu não trabalhava, então hoje, quando eu comparo as fotos, né, mesmo de agora, check-in de agora, que eu não fiz ainda a finalização nem nada pra ver no palco, mas mesmo assim, quando eu olho de agora com as anteriores, eu falo, nossa, realmente faz uma diferença, porque dá uma harmonia a mais no físico, só que não pode ser uma coisa que destaca ali na pose de costas. Tá dando a panturrilha. Não pode, Tá. ela não pode Eu chamar acho mais bonito atenção. em mulher, independente de ser atleta, uma panturrilha não Desenhadinha. exagerada. Mas eu acho bonito. Quando põe o salto, ela marca assim, Fica eu acho bacana. marcadinho. Mas Se for aquela perna sem forma, a panturrilha faz parte da perna. faz. Então, aí traz aquela harmonia na pose de costas, fica muito bonito. Glúteo, femoral, quadríceps você não faz. Ó, segunda é glúteo. A não ser que precise. Pode chegar um momento que, vamos trabalhar um pouco o quadríceps. No começo do ano, assim que eu comecei Que eu com acredito, o sei lá, James, muito tempo sem fazer quadríceps, de repente você vai perder quadríceps. no início do ano, o James ele passou treino de quadríceps. Ele passou 2 treinos, 2 vezes. A primeira semana, aí a segunda semana. Aí depois ele parou, chega. Então uma periodização. Agora você não tá agora fazendo. parou. Entendi, tá. Mas no começo do ano ele colocou. Então eu fiquei 5 anos sem fazer uma cadeira extensora. Na hora que eu fiz, eu falei, meu Deus, que isso? Quero chorar. Começando de novo, né? Tá mesmo, né? Que coisa. Foi, um hack, um squat, tipo, coisas que eu não fazia há anos, muitos anos. Então ele colocou pra dar um estímulo de novo, mas aí ele tirou. Aí ele foi tirando aos poucos. Aí depois manteve um afundo, um búlgaro, um leg, aí depois foi tirando. Tá. Aí agora ele falou, agora nada que trabalhe direto ou indireto. Ele vai percebendo, vendo se precisa, se não com precisa, e vai check-in. tirando. Sim. Puxa, é uma lapidação, no sentido da palavra, né? Tá te lapidando. É muito detalhezinho. Muito legal isso, cara. Quem pensa que é só levantar peso e tomar besteira, né? Fala sério. Não. Posso falar sobre isso? A gente falou de tomar besteira. Esteroides anabolizantes na biquíni, acho que nem existe, né? Ou acontece algum momento que vocês usam algum ergogênico para ajudar um pouquinho no pré-contest, para não perder massa, talvez? A gente fala de esporte de alto rendimento. E assim, claro que tem que ter todo um Olha, eu acompanhamento falando de coisa que médico, não podia. tudo. É óbvio, né? Óbvio. Mas é O bem... fisiculturista da Open, por exemplo, não vamos dar uma de cínico aqui. Fala que ninguém toma nada porque precisa tomar. Mas Wellness, biquíni. é muito pouco. Porque nem pode assim, muita densidade, né? Não pode ter muita densidade, virilização, então tem que tomar muito cuidado, porque é feminilidade. Então, assim, mas eu faço todos os exames, o médico vê, e ele vê se há necessidade. Então, se tiver Tem um ou estímulo, não, talvez. mas não é nem, eu acho que nem considerável. Nem leva em consideração. Quem te vê, às vezes, na wellness, atleta, wellness, não, em outras categorias, mas mais comum na wellness, esse tipo de problema. É um atleta que, mesmo sem fazer uso de nada, já tem uma densidade grande. Então é o contrário, ela tem que segurar para não fugir do padrão, porque fica muito grande. Não, porque também eu não posso, Imagina eu se não usa posso alguma ganhar coisa. muito volume. Pois é isso que eu Então eu falei. tenho que tomar muito cuidado, porque se eu começar a usar coisas e ganhar muito volume, eu vou sair do padrão da categoria do biquíni. Exato. Então podemos dizer que é uma das categorias mais naturais, talvez. Não, biquíni É a categoria que eu mais gosto, sabia? eu também. Eu gosto Eu gosto. desse perfil longilíneo, magro, eu gosto.
mas com os musculinhos onde tem que estar. O glúteo. O Biquíni pessoal e depois vem o fala- wellness. O pessoal fala, você não pensa em mudar pra wellness? Eu falo, gente, eu tenho muitas amigas na wellness, eu admiro, mas eu, Elisa, não é o físico que eu quero ter, assim, pra mim, É a categoria que eu mais gosto. pro dia a dia. Então eu gosto da biquíni, nem que eu sofra um pouquinho mais ali na hora de fazer. Né? Porque pra virar wellness, é que as pessoas falam, isso não dá pra você virar. Mas pra virar wellness, gente, eu ia ter que comer muito, ia ter que ficar Imagina, bem ó, maior pra quando Você secar, tem ficar com volume. 1,68. É. A Carol, você conhece a namorada do Santo Esteban? Uhum. Carolzinha. Ela já chegou a 85, ela é mais baixa que você. Então, 8,5 em no off. Agora tá Não. com 82, eu acho. não. Você tá com 68? 67? Quanto? 63 você tá? 62 agora. Imagina, você com mais 20 quilos. Não. Tem que ganhar muito peso pra ir pra wellness. Eu gosto da biquíni, eu gosto do padrão da biquíni. E você é mais alta que ela. Então eu gosto. Eu sou apaixonada pela biquíni, gente. Eu acho que é uma delicadeza e tudo. Sim, sim. São Mas mais, tem muitas meninas da mais wellness femininas, maravilhosas eu acho, também. Tem. Fran, Todas, tá um aliás, exemplo aí. As três, no programa passado a gente falou, eu fiz até uma brincadeira, não sei se você assistiu o último podcast, e veio o Alexandre Cataoca. Ele é um cirurgião plástico badalado e é perito também. Ele vive na Bandeirantes, na Jimenez. Quando eles precisam de um cirurgião plástico na TV, chamam ele, porque ele é perito. Então eu falei, agora eu vou te colocar numa situação difícil, eu vou colocar uns glúteos aqui e você vai ter que falar se é tem Avaliar. procedimento ou não. E depois eu mostrava a atleta. Eu mostrei as três brasileiras, que são as top 3 do wellness, né? A Franciele, a Isa Pereira e a Angela Borges. Primeiro glúteo, nenhum dos três ele falou que tinha. Falou, só fazendo uma ressonância, porque assim, no eu coloquei elas de lado e tal. Falou, numa avaliação assim, olhando a foto, parece que não tem não. Então eu até brinquei, segundo o perito, nenhum wellness das brasileiras tem procedimento do glúteo. Mas o que eu ia falar? Do procedimento aqui? Enfim. Não lembro também. Engraçado essa coisa do procedimento é que a gente vê atleta, não só atleta, mulheres com o glúteo fibrando. Não tem procedimento, está fibrando. Vai no meio, eles fazem um sanduíche. Abre o glúteo, coloca a prótese, vem um sanduíche. Então mas por fora fica o glúteo mesmo. Mas é que eu Mas penso falou assim. que atleta, isso é perigoso. Que atleta faz muita força com o glúteo. Então naquela coisa, tá um sanduíche, isso explodir a prótese, sabe? E não é é aconselhável bodybuilding, isso, é construção do corpo. É o que eu falei com ele aqui. É você. É isso que eu ia falar. A gente estava sabe? discutindo esse tipo de coisa, né? De estética. Acho que Pois tem. construção é ter um corpo bonito, moldando ele. Você precisa ficar colocando coisa. Não, sei lá, eu acho que perde Não faz o sentido. Exato. Nós fizemos essa brincadeira com as três e as três passaram no teste. Que bom. Você treina, se alimenta, você falou que é 1.300, você está ingerindo agora, em off, Em off, chega a 2.200. 2.200. Foi 2.200. 2.200 é duas refeições minhas. Não, o Cruz eu chego pra Você desceu comer. uma refeição, já deu 2.000. Ele tá comendo um prato, eu chego lá com o meu pré-treino. É um filé de tilápia, meu pré-treino, quando é a segunda refeição. Aí eu sento, aí eu como o meu, ele come o dele, porque eu como lá, às vezes levo na Dark House pra comer lá, né? E aí ele tá fazendo dele também. Aí eu olho assim pro lado, nossa, que vontade de ser bodybuilder. Próxima vida. Eu acho que foi ele que estava lá também um dia desse. 500 gramas de arroz é meu Ele arroz tinha da acabado semana. de fazer um shake que tinha 150 gramas de carbo. Carbo, o macronutriente, não do alimento. Acabei de fazer um shake 150, mas tô dando um tempinho aqui que daqui, sei, 15 minutos eu preciso fazer minha refeição sólida. Acabou de fazer um shake com 150 gramas. Em meia hora ia fazer a refeição sólida, porque eles comem muito. Sei lá, 10 mil calorias por dia, ingere muito. Mas quanto ele pesa? 140 quilos? Não sei, mas ele tá ingerindo 10 mil calorias. Olha lá. Ele falou. E parece que vai aumentar um pouquinho mais. Eu falei, meu Deus, gente, é o que eu como na semana, se for pensar. Pois é, mas como na semana. trabalha muito no limite, né? É alto rendimento mesmo, né? Nossa, alto rendimento mesmo. Em relação a tudo, porque... Mas pra você tá bom, 12.200, acho que é um... Não, tá legal, assim. é uma quantidade boa. Em quantas refeições você divide isso? 6, 5? 6. Uma é shake, e as outras são sólidas.
E aí agora que tá... Que o café da manhã era clara, mas aí eu mudei, pedi pra ser tilápia. Falei, vai tilápia, mais prático. Mas faz sentido, isso foi o James que te falou, né? O Pra quê? comer a tilápia antes do treino. A tilápia e mamão, meu café da manhã. Aí o pré-treino, que era a segunda refeição, só que agora eu vou começar a treinar depois do primeiro. O pré-treino também é filé de tilápia. Aí o pós-treino é whey e 100 gramas de morango. Aí depois de... 100 gramas de morango dá nossa quase Dá nada. nada. Quer ver? Eu vou te falar. 7 gramas de carboidrato. É, muito... Mas pode falar, faz todo sentido isso, porque assim, você deve saber, obviamente, mas só para ilustrar. Você ingere um carboidrato, o teu pâncreas libera insulina, a insulina tira carboidrato, glicose da corrente da circulação. A proteína tem um efeito antagônico. As ilhotas pancreáticas também liberam glucagon, e o glucagon manda a glicose para a circulação. Então você vai começar teu treino, ingerir uma proteína, tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Não, o pessoal Faz pensa, sentido. preciso comer muito Carbo, carboidrato nesse treino. Aquele carboidrato ele não vai ser metabolizado no tempo Não que você vai, fazer o seu treino. não vai. Pra te dar energia. Talvez numa prova de aeróbica, não, um ciclista. Um Ironman, que tomava os gel, essas coisas aí. Mas aí fica Tem assim, toda uma ciência, fala aí, o nosso esporte. É uma coisa linda, né? Não, são detalhes, gente. É um esporte Tem assim. toda que uma ciência. Hoje mais que pose. nunca, né? Sim. É tudo Acho que ia detalhe. perguntar também, o geral, assim, tua pele tem que estar bem. Na Maquiagem, eles contam isso também no palco, os juízes. Como o tá o conjunto cabelo. completo. Cabelo, maquiagem. Você vai estar na mesma situação de densidade, de definição, de harmonia, igualzinha estão as duas, mas essa não tá com a maquiagem muito legal, ganha outra. Por exemplo, se esse for o único, a única diferença entre as duas. Não, Faz a acredito diferença ou que não? Não, assim acho que não. Mas se uma pintura tá mal feita, borrada, aí pode ser assim. Mas a maquiagem pra ser assim, só se tiver muito assim, muito gritante a diferença. Feia, né? Se tiver, tipo, bem feio mesmo. Mas que eles veem um conjunto completo. Então, se eles veem que tá ali com uma pintura bonita, o corpo, primeiro, tá simétrico, tá com harmonia, tá dentro do padrão que eles gostam, fez uma apresentação boa, foi carismática no palco, tá cabelo, maquiagem, biquíni, tudo certo? É isso. Essa isso. coisa de palco também é importante, o carisma, o sorriso. A apresentação. Um cara de emburrada não rola, né? Tem gente que chega no palco assim. Entra e sai assim, ó. nervosa, né? Coitada. Nossa, bravo, cara de mal. Aí eu, gente, essa aí tá brava, né? Tem que sorrir pros jurados, inclusive, não? Tem que sorrir, olhar pros árbitros o tempo todo. Conectar, olhar. Árbitros. Pois é. Que aí, cara de brava é ótimo, né? Não, mas são muitos detalhes. A maquiadora, a cabeleireira lá, no evento já tem alguém ou você leva alguém? Não, lá sempre tem. Tá. Eles já tem, sempre tem empresas. Tem gente que gosta daquela coisa, né? A maquiagem eu quero assim, eu gosto assim. Você vai ter que fazer com qualquer uma lá. Não, mas aí eu vou nas que eu já conheço, né? Tá. Porque tem, então sempre aquela equipe. Sempre. Eu conheço umas 3 equipes lá fora, que aí quando eu faço com elas. Porque eu já fiz com outras que eu não gostei, então não vou mais. Tem isso, né? Porque aí tem vezes que a que você gosta não tá. E aí você tem que fazer com outra. Mas aí eu sempre dou preferência na onde eu já conheço. Claro. Mas a maioria das empresas lá que estão no evento e tudo, elas são bem... Elas já estão acostumadas a trabalhar com atleta. Mas às vezes é um gosto pessoal mesmo. Você não gostou muito do jeito que uma faz, prefere da outra. Sim. Cabelo, tudo, pintura. Pinta na hora lá. Lá, pinto um dia antes, eu pinto... Você é clarinha, né? Eu passo 3 mãos. Antigamente, eu sempre falo isso, antigamente. Sei lá, 20 anos atrás... Não tinha essa de maquiagem, né? A pele, pintar a pele. Você tinha que tomar sol. Ah, é? Imagina. Tomar sol, bronzeamento artificial para ficar com bronze. Aí você só passava um óleo para dar brilho. Nossa, eu não sabia. Não existia pintura. Protan, esse negócio veio, sei lá, quando de uns 10, 15 anos, não sei. Caramba. Mas não existia antigamente. Você tinha que... Tanto que várias vezes atleta branquinho, assim, que nem a gente, ia tomar sol com o rosto. Descascava tudo, acabava com... Muitos nem subia. Falei, nossa, todo descascado vermelho, não subia, porque estava horrível. Não existia pintura. Não, eu tenho que passar uma... Aí o pessoal que tinha pele escura saía na frente, né? É só jogar um óleo. Só jogar um óleo. Ali no palco. Hoje não, você pode estar branco do jeito que for, passou a tinta. Chego lá, passa a pintura e tá ótimo. Graças a Deus, porque tomar sol também não... Você tinha que tomar sol. Já um tempo antes, você tinha que estar bronzeado. Aí só passava o óleo. Nossa.
Era bem mais complicado. Vários casos, já conhecidos meus, ia competir no dia do campeonato, cadê o cara? Não aparecia, porque assim, acabou no bronzeamento artificial, ficou todo vermelho, não foi de vergonha dele. Meu Deus. Nos campeonatos você via, aqueles vermelhão, assim, péssimo. Enfim, não, lá fora a coisa era mais profissional, eles iam pegando sol bem antes. Né? Aham, aos poucos. Aqui era num fim de semana, já ficar preto. Vou competir amanhã, vou ficar o dia todo hoje no sol. Você via, tinha isso. Meu Deus, aí... Hoje tem as tintas, tem até as várias marcas de tinta, né? Patrocínio de tinta. Ah, hoje que legal. Tem bastante. De volta na tua alimentação, treino a gente já falou bastante, como que você treina. Peito você não treina, você falou, né? Não. Abdominal faz? Pode ter o abdômen, não, né? Não. Muito... Eu faço tem que muito... estar chapadinho. Eu faço Pode exercício marcar de um pouco? LPF, pode. Não, tem que ter uma leve marcação, porque ele não pode ser hipertrofiado pra fora, né? Ter os gomos. Não pode estar volumoso. Mas eu faço para controle de linha de cintura, LPF, vácuo, esses exercícios respiratórios. E eu também não tinha treino de abdômen, mas aí o James também colocou, mas ele disse que é mais para ter um tônus, melhorar tônus. Sim. Mas é sem peso, Faz sentido, é né? só fazer os crunch. Sem tônus você não consegue nem segurar o... E aí ele que o colocou vácuo 2 vezes trabalha na isso um semana. pouco também de tônus, né? Trabalha um pouquinho, mas aí ele colocou só pra dar uma ativação. Tá, legal. 2 vezes na semana, junto com panturrilha. Agora é uma. No começo ele colocou 2, agora é uma. Tá. Do alimento, da alimentação, a gente ia falar, né? Agora você tá com 1.300. O que você come? Ó, café da manhã. Batata tilápia. doce com... Quem dera, Frango batata com doce. batata doce? Você não come batata doce? Não tem na dieta. Nesse momento não, mas em off você come. Eu come. gosto. Arroz, Como. jasmine, você dá basmati. preferência? Mesma coisa. Basmati. Você sabe por que as pessoas dão uma preferência? Ele é um arroz mais... Acho que a digestibilidade do então, basmati é melhor. É isso que eu ia falar. Porque eu percebo quando eu faço o branco normal, sobe aquele amido. O basmati não. Então, sabe por quê? Engraçado, veio aqui num outro podcast uma nutrigeneticista conhecida minha, ela falou sobre isso. Por quê? Tratamento genético, modificar, como fizeram com trigo, enfim. Esses arroz não têm tanto essa modificação. Então o corpo reconhece mais, o organismo reconhece mais reconhece mais o alimento, então a absorção é melhor. Do jasmine, eu não do plasma. sabia. É por conta eu disso. via essa percepção na hora que eu preparava. Eu Todo falava, mundo esse fala, aqui como tem mesmo mais- parboilizado, o outro, a digestão é melhor. O teu organismo reconhece mais como um alimento. Interessante. Por conta dessas modificações genéticas que hoje acontecem nos alimentos. Né? Esses arrozes não tem tanto isso. Coisa interessante, né? Nossa, tá vendo? São muitos detalhes. Sim. Mas a dieta, assim que eu acordo, é tilápia, e aí mamão, papaya, 150 gramas. Aí depois do pré-treino, um filé de tilápia. Aí pós-treino é whey morango. Aí depois de tarde, lá com umas 2, aí tem arroz e frango. Aí é 80 gramas de arroz, 100 gramas de frango. Aí depois, lá para umas 5 horas, que já é minha quinta refeição, aí eu ainda tenho salmão, e aí mais 80 gramas de arroz, que é que eu vou comer daqui a pouco. Eu fico sonhando com 20 ela. gramas de proteína, 20 por refeição. E aí depois, antes de dormir, um filé de Acho tilápia. que nem vai dar 1.300 isso aí, tá um pouquinho. Né? Mas Você se sente bem, mesmo treinando? Não, eu tô me sentindo bem. Eu acho que nessa fase, eu me sinto melhor do que quando eu como mais. Porque quando eu tenho mais carboidratos na dieta, eu me sinto mais sonolenta, letárgica. Então nessa fase eu me sinto mais... A resposta insulínica é diferente também, né? Eu me sinto bem. É claro, não posso falar que às vezes não dá vontade de comer um pouquinho mais. Óbvio que dá, né? Mas como uma salada, enfim, disfarça. Suplementação Faz você parte. usa, obviamente, né? Whey protein. Whey, glutamina, colágeno, Colágeno é importante. prebiótico. Eu já ouvi muito falar isso. Colágeno é bobagem. Porque todos os aminoácidos que tem no colágeno tem na whey protein, por exemplo. Tem, mas não na mesma proporção molar. Você precisa do colágeno. Eu uso colágeno, mas eu já ouvi também muito isso. Não tem E a aí, mesma por muito proporção tempo molar. eu fiquei... A proporção molar tem a ver com a proporção molar do tecido que você quer que absorva essa proteína. E a do colágeno é uma proporção molar específica, a whey não. Sim. Então tem que usar colágeno. Sim. Eu fiquei muito tempo usando também. Aminoácidos sem usar essenciais você usa isolados? Usa Não, creatina? Não, Também não. não, creatina não. Mas por algum motivo? Eu nunca usei. Aí o ano passado foi a primeira vez que
Foi o ano passado ou comecinho desse ano? Foi a primeira vez que eu usei, o ano passado. Usei uns 3 meses, mas aí parei de novo. Mas o Durante James, o uso ele você coloca sentiu pra alguma... não usar. Tá, você sentiu alguma diferença na densidade durante o uso? No início, principalmente? Percebi. Mas... Mudou teu... Mas assim, não achei que foi nada Teu muito... treino mudou? Você tava com mais disposição? Não? Mais explosão? Também não? Não, eu não senti tanta diferença. Aí o que eu uso também é arginina, aí pré-treino, essas coisas eu uso. Mas a creatina... Da Integral Médica? Tudo da Integral Médica, óbvio. Tudo da Integral. Tá. Porque, assim, eu confio na empresa que eu tô, então tudo que eu uso do Não, aliás, câmeras em mim. Queria aproveitar que estamos falando da Integral Médica, deixar um abraço aqui pro Felipe Bragança, pro Dr. Bragança, Mário Feijó, meu querido. Integral Médica é uma indústria seríssima. Eu conheço 40 anos de mercado. Eu conheço a empresa há 40 anos, então, né? Não tem nem o que falar. Uma das primeiras, talvez, no mercado, muito séria, enfim. Um abraço para todos vocês. Beijo no coração. Fala o que você estava falando. De suplemento. São esses. BCA você usa? Não, nessa fase eu não estou usando. Eu gosto de usar o EAA, o BCA, mas eu não estou usando porque ou eu uso mais quando eu estou mais perto da finalização. Só que eu acho que dessa vez eu não vou usar porque o James, ele... Pelo que eu percebi, a primeira vez que eu me preparando com ele. Mas um mês antes da competição, ele começa a tirar tudo que tem corante. Então, acho que até o pré-treino vai ter que sair daí. Aí, provavelmente corante, não vou sabe usar. por quê? Ele não gosta de usar muita coisa artificial. Tá. Então, ele não deixa usar, tipo... Muita coisinha assim, bebida adoçada, essas coisas assim, mesmo que for adoçante. Adoçante só estévia. Ele é bem detalhista. 100%, sim. Mas aí no último mês, Faz pelo que eu vi o manual que ele mandou, é que ele vai mandar depois as regras certinhas, faltando 4 semanas. Mas ele manda o manual geral, quando começa a preparação, e aí ele tira, você tem 4 semanas, acho, você tem que tirar tudo. Até estévia, chiclete, essas coisas tudo por causa de digestão. São muitos detalhezinhos, assim. Então, tô animada pra ver como vai ser essa... É a primeira vez, né? Vamos ver. Tudo novo. Parece que você tá num bom caminho. Um bom coach, um bom treinador. Novembro, você falou, né? Agosto. Primeiro. Você vai competir antes, você falou do Olímpia. Olímpia em novembro. Não, Olímpia é novembro. Eu vou competir antes de fazer um... Em agosto, onde é? Agosto é por aí. Não, quando é... Onde é? Que campeonato é? Que evento é? Por aí. Você não sabe, ainda vai decidir. Bom. Eu sei, mas mais pra frente eu falo. Tá. Tipo segredinho. Tá bom, legal, que legal. No dia eu falo. Fruta você come. Tem gente que tem atletas que tem essa coisa com fruta. Não como fruta porque me embaça. Eu acho isso uma besteira, mas enfim. Por enquanto eu tenho. Determinada fruta não me dou bem. Tem isso. É assim, tem coisas que só quem já competiu, por mais que os especialistas falem, nutricionistas falem, enfim, existem detalhes que só quem já fez uma dieta para competição sabe. Então, por mais bobagem que possa parecer, se eu como banana, dá ruim, se eu como uva, tudo bem. Bioquimicamente não faz muito sentido, mas a gente vê que na prática acontece. Com alguns atletas. Aí você fala, por que será? Não sei, mas faz. Até legumes, tem uns que têm uma digestão melhor, outros não. Então você vai conhecendo muito. Você gosta de fruta? Mamão, tudo bem? Agora na dieta... Mamão normal, formosa, não papaya. Tanto faz. Tanto faz, eu vario. Banana você come? Não tá na dieta. Na dieta só tá o mamão e o morango. Só que aí o morango ou o abacaxi, né? No pós-treino. Mas eu uso mais morango. Morango não tem quase nada. Morango, pra você ter 10 gramas de carbo, você precisa ter 150 gramas. Você está ingerindo 60 gramas, 6 gramas de carboidrato em 100 de morango, é pouquinho. E dá um volumezinho, né? Porque tem bastante água, fibra, tem bastante fibra, enfim. Aí eu gostosinho, faço um shake, fica dar um volume, engana, um docinho na dieta, tá bom. Tem coisa que agora há pouco, antes de vir para cá, o pessoal da Arnold's, inclusive, o meu cabeleireiro, a esposa dele é nutricionista, eles fazem umas pipocas. Pipoca tudo bem, né? Você come pipoca ou não? Poderia. Em preparação, não. Tá. É tipo, nessa fase é só que tá. E eles colocam por cima da pipoca tipo um caramelo, carameliza, mas é sem açúcar. E joga whey por cima. No lugar, eles faziam com leite ninho, agora faz com whey. Nossa, que legal. É sensacional aquilo. Nossa, fica muito bom, mas uma receita você vê, aí. whey, pipoca.
testar isso depois. Eu falei, eu vou trazer um coisinho e deixar aqui para os convidados. Ah, legal. Muito legal. Interessante. Pipoca é uma coisa também que não tem muita caloria. Não, Claro, a pipoca na manteiga, aí que é do diferente, cinema. Né? No cinema aí não. Agora fazer em casa, ali no micro-ondas, na água. Aí... Você sai, assim, você, não sei, é casada, namora, é noiva? Não, sou solteira. Tá. Você sai muito, assim... Eu sou uma pessoa muito caseira. Todo sábado eu vou para não sei para onde. Não, eu sou uma pessoa muito É caseira. isso que eu ia falar. Atleta, geralmente... O que eu gosto é, por exemplo... Até por conta da rotina, né? Vou sair, vou ter que comer alguma coisa na rua, coisa de, sei lá. Não, mas assim, igual ontem. A minha irmã, ela sabe Dorme que eu não mais ligo. cedo, de uma forma geral, né? A minha irmã, ela sabe que eu não ligo pra sair, tipo, mesmo que eu não vá comer. Aí ontem ela me chamou pra jantar com o namorado dela. Aí eu fui, mesmo sem comer. Eu gosto do momento ali, de estar com a minha irmã, de estar com a minha família. Então, mesmo que eu não vá comer, que eu tô em dieta, eles já acostumaram com isso. Então, são muitos anos. Tá. Então, ela sabe que eu É não uma posso rotina comer. diferente de uma pessoa normal, não é? Ela sabe que assim, em off, quando eu posto, às vezes eu como alguma coisa, mas ela sabe quando eu tô em preparação, eu não como. Então, ela não fica, mas você não vai comer nem um pouquinho? Jamais, porque ela entende. Então, minha família toda entende isso hoje. Mas a maior parte eu sou bem caseira. Realmente por causa da rotina. Então, assim, às vezes no final de semana eu falo, eu prefiro ficar aqui deitada com isso, não acostuma. É uma coisa que não te faz falta de forma alguma, né? Eu gosto. E quando eu saio, eu às conheci vezes você não era solteira. Não. Conheci vocês, aliás, você e seu marido estavam vindo para São Paulo. A né? gente tá vindo para São Paulo. Era namorado. É o Eric. Eric. Que é atleta, inclusive. Atleta. É pro Olímpia também. Agora ele tá no Classic. Ele era da Men's Physique. Às vezes, quando veio essa categoria, menino, foi difícil de entender. Eu falava Men's Bikini, mas mas não era pra zoar, era sem querer, saía Men's Bikini, Men's Bikini, eu falei, Men's Bikini. Poxa, de repente você vê no palco, porque é o que a gente conversou agora há pouco, fisiculturismo é você modelar o seu corpo, é o culto ao corpo, o corpo tem que ser harmônico, tem que estar tudo no lugar, peito, braço, perna, glúteo. Aí me vê um cara tampando a perna, por que isso não deve ser brincadeira, eu achava. Hoje os caras estão num nível que a bermuda estourando na perna. A bermuda tá... O Eric, eu lembro na O2 também, ele apareceu um dia lá, eu falei, cara, quantos quilos você tá pesando? Eu falei, 120, acho que ele estava na ocasião. Eu falei, como assim Men's Physique, 120 quilos? Men's Physique, não, mas Men's Bikini, né? Não, faltava pouco para ele migrar, né, pro Classic. Porque... Mas você achou na categoria, né? Que legal. Men's, olha, Classic é a categoria dele, era muito denso, né? Bom, estamos falando já de outro atleta, mas que tem a ver, né? O que mais que você tem para contar pra gente? Solteira? Como assim? Solteira. Uma moça bonita. Às vezes é melhor estar solteira, né? Assim, todas as fases... Desculpa te interromper. Por isso que a gente vê muito atletas, mulheres ou homens, com o parceiro que também é da área. Também é atleta ou também... Porque deve ser complicado. Mas assim, se arruma um namorado que gosta de comer pizza, como que vocês vão fazer? Ele quer no sábado sair para ir jantar fora, mas você não pode, que você está em pré-contest. Então, mas isso com um atleta que está em off é a mesma coisa. Se ele está em off, você em pré, né? Não, é a mesma coisa. Tá certo. É complicado, porque ele mas tá em off, sei lá, aproveitar. Compreende mais, vai respeitar. Assim, igual ser melhor solteira. Os dois lados têm Ele sabe que você vai ficar chata quando você estiver nos últimos dias de mas assim, e vai compreender melhor. Se a pessoa entende, tudo bem, entendeu? Eu acho que realmente que pode ser um pouco mais complicado, mas agora se a pessoa entende, eu acho que tudo é respeito. Então é você respeitar. Você fica mal-humorada quando você está em pré-contest, aquela fase que você não tá sem nada de carbo, nada sem água. Eu fico mais metódica, assim. Eu gosto das coisas certinhas. Eu planejei, tem que ser assim. Agora sai do meu planejado, aí eu ia pra minha dieta, aí eu já começo a ficar um pouquinho. Mas, vai sair, vai passar o dia, eu quero ir comer, não sei o que, vamos. Mas eu preciso me programar. Se eu vou ter que levar marmita, eu não vou. Eu não ligo de ir, não ligo. Mas, porque assim, igual, se for comer alguma coisa e eu estiver em dieta, eu escolhi a minha. Eu escolhi fazer a preparação, eu escolhi estar ali. É 0 caloria, tá? Tá. Mas então, tem corante. Chama o James. Né? James, não vê. Mas se eu escolhi eu que escolhi estar fazendo dieta e tudo, então eu tenho que respeitar a outra pessoa. Se ela não quer fazer dieta,
É claro que eu sempre vou tentar influenciar para um lado mais saudável. Mas não necessariamente fazer uma dieta restrita ou alguma coisa. Se quiser comer, come. Igual quando eu saio com a minha irmã, eu falo, nossa, come esse bolo, tá uma cara muito boa, come por mim. Então, eu não ligo, eu respeito a outra pessoa e quero que me respeite também. São minhas escolhas. Então, eu acho que tudo é isso. É você respeitar, é você entender, você apoiar. Pra tudo, né? Por isso que eu falo, às vezes a pessoa tá na mesma área, compreende melhor, né? Que passa pela mesma coisa, né? Também. Sim, sim. E até coisa de viagem. Eu tô indo pro Pro de Chicago, sei lá, de não sei da onde. E a pessoa tá aqui trabalhando, não pode ir, porque não é atleta, né? Poxa, também. minha mulher tá lá. Saco. Tem isso, que aí não pode acompanhar nas competições. Ciúmes rola. Tá, e por isso tem que ter muita confiança também. Então, é um pouquinho mais complicado. Apesar Uma que mulher bonita, no palco. Então, mas só que atleta não famosa tá no meio, aquele só assédio em competir. Tá pensando em nada. É isso que eu tá penso. Pensando em competir. Na tua cabeça, naquele momento, você não quer saber de nada. Pelo amor de Deus. Você quer subir no palco, se apresentar, depois descansar, voltar pra casa. Exato. Depois a mesma coisa. Comer, né? Talvez alguma coisa a mais. Jantar, comer alguma coisa e pagar. Depois do campeonato, você tem esse hábito? Nossa, acabou o campeonato, ganhei o Olímpia, vou comer uma pizza, ou não? Não pizza. Você não liga? Mas não, sei lá, quero alguma coisa... comer uma coisa que eu gosto. Tá. Uma coisa, tipo, quero isso aí pra comemorar. Nem que eu vá comer uma saladona gigante, que eu gosto de uma salada. Mas assim, às vezes a salada é mais calórica que o hambúrguer, de tanta nuts, tanta coisinha que tem ali no meio. Só que eu gosto, eu me sinto bem comendo ali. E aí, eu acho que pelo momento também, sabe? Tipo, de comemorar, de confraternizar. Então, salada era uma coisa que eu não gostava, você acredita? Eu não amo. Eu olhava aquilo e falei, mas que cazzo, desculpa a palavra. Eu me mato aí. Eu não vi a menor graça. Hoje eu não vivo sem. Eu aprendi com a minha mulher isso. Então. Ela adora. São hábitos. Nossa, hoje eu vejo aquela salada, me dá até água na boca. Mas eu coloco um azeite, eu coloco, tem que colocar. Maravilhoso. Eu adoro salada hoje. Comida japonesa também não gosto. Você curte comida japonesa? Eu não gostava, aprendi. Mais ou menos. Não é a minha comida preferida. Eu gosto de comida mas quente. Hoje eu como. Naquele tempo eu olhava e falava, não, tô fora. Quente, pode crer. Eu gostei de, tipo, comfort food, que é aquela comidinha Vamos dar uma assada nesse peixe, né? Que é melhor em vez de cru. Um salmão grelhado ali. Grelhado, nossa, sim, eu sim, gosto. sim. Mas eu gosto, não é que eu não gosto, mas não é a minha primeira opção. Eu como. Mas não é tipo, nossa, eu tô com vontade de comer um japa, não. O que você gosta de comer? Tipo, hoje eu posso comer qualquer coisa, eu vou comer. Nossa, o que eu amo. Um arroz com salmão, os legumes, ou até um filé mignon, eu gosto. A pessoa já encarnou a atleta, não tem jeito. Eu pensei que você ia falar lasanha, não, né? Não sou muito fã de massa. Assim, pão. Pão, eu gosto, um pão com ovo. Nossa, eu gosto. Aquele pãozinho francês, com ovo, um pão na chapa. Com ovo, não é nem uma mortadela cerati, né? A cerati é uma outra... Uma fatia de mussarela aí, pode colocar também. Sim. Mas eu gosto. Você se dá bem com glúten? É que você não tem muito hábito, né, de comer massa ou tem em off? Macarrão, pão. Não, então, aí eu gosto do pão. Mas você aí come pão integral ou come o pão francês normal? Francês. Se eu tô em off, eu falo, não, hoje eu vou comer um pão diferente. Um pão hoje é off, vou comer um pão. É que você come pouco, um pão né? normal. Eu como um pãozinho. Mas é bem raro. Tem gente que não se dá muito bem por conta do glúten. Não, mas aí eu sinto um pouco, porque já... Sente o desconforto gastrointestinal, você vê? Até com lactose, porque a gente desenvolve, né? São não come nunca tantos anos por restrição e aí desenvolve. Porque o glúten é complicado, né, menina? Eu evito muita coisa. Infelizmente o trigo que a gente planta hoje não é o mesmo que a minha avó comia. Não, mudou muito. Muito, modificação genética, que é o caso do arroz, né, do jasmine e do outro. Então tem 400 vezes, a gente ouve falar em estudos, né? 400 vezes mais glúten do que tinha o trigo antigamente. Meu Deus, muito diferente. Então, quer dizer, haja desbiose para aguentar tudo isso. Né? Não tem como. Aí, então, a gente que não come pão mesmo. Eu sou um que faz tempo que eu não como pão. Não, é muito raro comer. A última vez que eu comi foi em fevereiro. Massa, eu como aquele macarrão de arroz, sabe? Sim, macarrão de arroz é bom. Por conta da farinha de trigo que não tem, né? Aquele de arroz, normal eu não como. Me dá também. É massa. A minha irmã, ela ama massa. Eu já... A minha massa, assim, que eu gosto é o pão. Agora lasanha, nhoque, pizza, essas coisas eu sou... Mas não sou tão... Vai desacostumando, né? Mas nunca fui muito apegada pra massa. Bom, também você nunca comeu, né? Como... Não, aquela italiana... Qual a sua descendência, né?
Italiana? Não, você não, né? Eu sou. Não, falei, porque italiano gosta de comer. Né? Pessini. E você, Pettine. Pettine, é isso mesmo. Você não E é minha aquela irmã italiana louca. que gosta da massa, Minha nunca irmã foi. Né? gosta, mas eu não, sou mais tranquila. Agora minha irmã, meu pai. Eu gosto de massa. Mas pena que o glúten me pizza. E engraçado como as farinhas se diferenciam, né? A farinha que você faz a massa é uma, a farinha da pizza é uma farinha específica. A farinha da pizza é a pior. Pizza eu como um pedaço de pizza. Já Vai dar fica má digestão. com um pedaço. Fala, caramba, comer um pedaço de pizza, vai comer uma feijoada, a barriga fica assim. É aquela farinha ruim. Infelizmente estão estragando os alimentos, né? Não, mas hoje tá difícil. Mais um ponto positivo para os atletas, né? Saúde. Fica na sua dieta, se limita Não bem, é? pronto, Muito mais você vai passar saudável, mal. muito mais saudável. Que legal. O que mais? Bebe. O corante depois você fala pro James que a culpa é minha. Eu já bebi bastante. Mas será que dá diferença? Eu Detalhes sinto dão diferença no digestão. final? Digestão. Então eu começo a Tem uma lance que sentir diferença. que eu nunca esqueço. A Andrea, esposa do Fernando Marques, sabe quem é? Sim. Andrea. Ela foi Sim, quatro vezes campeã na Aham. época, né? Na época não nem tinha biquíni, eu acho que não tinha wellness, era body fit, sei lá que categoria era. Ganhou 4 vezes. Ela tem uma irmã gêmea, a Fabiana. Eu tinha mais contato com a Fabiana na época. E ela contando, as duas tinham um café e tomavam conta lá, enfim. Aí tinha um armário onde guardavam as bobagens, sabe? A paçoquinha, a balinha, que eles davam para os clientes de troco, sei lá. Ela estava em preparação, faltava coisa de uma semana, a Andrea. E aí a Fabiana disse que foi para a cozinha, estava a Andrea sentada assim na frente do armário, a porta do armário aberta, e a Andrea assim, sentada numa cadeira, olhando para as paçocas. Meu Deus. Falei, Andrea, o que você está fazendo? Você está pirando? Não, deixa eu aqui. Eu estava tentando colocar na cabeça que ela não pode. Pô, sai dali. Vai ficar Bom, enfim, ali. Fabiana foi lá trabalhar, quando ela ouviu um choro desesperado de soluçar. Voltou para a cozinha, estava a Andrea assim, a caixa de paçoca ela comeu inteira. Tava só a caixa com as embalagens tudo abertas, no chão, ela toda Meu Deus. toda de paçoca. Comeu a caixa, não aguentou. Meu Deus, mas tinha que sair dali, gente. Não é? Ficou olhando para as paçocas, fazendo Aí não dá. aquela masturbação mental com a paçoca. Não. Comeu a caixa toda. E deu, isso que eu ia perguntar. E deu diferença no dia do campeão, obviamente. Óbvio, gordura pura. Tem coisinhas poucas que às vezes já dá uma diferença no palco. Não dá, ainda mais finalização. Não uma caixa de paçoca, evidentemente, para qualquer um, né? Mas às vezes, sei lá, como a gente falou, comeu uma fruta errada ali. Depois pode dar uma digestão. Ou até um legume, um vegetal. Leite, você bebe leite ou você não curte muito? Leite amêndoas. Leite normal eu passo mal, por causa da lactose. Ah, então você não pode com lactose. Porque eu também desenvolvi intolerância. Então Sim, se eu comer, eu mas sei. não era quando era mais jovem? Não. Mas é porque são muitos anos sem. E aí... Até o whey, se eu tomar whey concentrado, eu passo mal. Me dá má digestão. Não, dizem que o ser humano nem precisaria de leite, né? E ainda você fica tantos anos sem ingerir, de repente ingere, o corpo deve falar, o que está acontecendo? Eu tenho que ficar só nos whey isolado, tudo que aí desce Ah, melhor. tá. Nem iogurte, nada disso. Queijo você come? Ou também não se dá muito bem? É que depende da fase. Essa fase eu não tô comendo nada. Tá. Mas no off, aí... Um moranguinho com whey protein. Nessa fase. Mas em off, aí eu às Mas vezes... você toma polivitamínico, mineral, porque né, a pessoa não se tomo. alimenta bem. Vitamina né? C. Vai faltar um monte de micronutrientes, né? Não, com certeza tem que tomar. Fitonutrientes falta um monte, não? Tomo bastante. Tudo da Vitaminas. Integral Médica. Integral, Barbosão. Barbosão. Barbosão, manipulação, tudo. Ah, você pode falar como chama? Farmácia Barbosão. Barbosão é farmácia? Legal, eles manipulam. Eles manipulam. Aí, probiótico, enzima, as vitaminas que eu preciso, tudo eles manipulam. Que legal. Integral Médica é o seu a marca de suplemento que patrocina a Integral. Suplementação. Faz tempo que você está com a Integral ou não? 3 anos. Tá. Faz 3 anos. Já. A Integral tem um time, eu acho que é o melhor time assim, de atletas. Da Integral Médica. E né? agora com o CT também o time ficou mais unido. Ficou um clima muito gostoso. E a gente Eu se acho que motiva meio que a cada vez intenção mais. do Felipe era essa. Do Dr. Bragança também. Porque a gente chega... Até o Bragança tá lá, o doutor? Não, várias vezes. Eu chego lá e ele tá lá sentado. Era um conversando sonho com todo dele isso, né? mundo. Tem um espaço assim pra ele. A clínica A dele. clínica. Tá Que bacana. muito gostoso, tá muito gostoso. Eu já tive várias vezes lá, o ambiente é bem legal mesmo. Até que a gente combinou o podcast lá. Sim, é mesmo. É.
Aquela cozinha gostosa, né? O pessoal cozinha Não, tá lá. muito... Dá vontade de ficar lá o dia todo. Que legal. Muito legal. Muito bom. Querida, infelizmente a gente tem um tempo aqui, por mim, ficava aqui com você, tem tanta coisa para falar. O papo... Não é? foi. Eu gosto assim, nada ali decorado. Vamos conversando, é um bate-papo. Porque Só não tem o uísque e o puxa a charuto, né? Que é um energético. Mas é o isso. assunto vai puxando o outro. Sim, sim, sim. Eu tenho muita coisa para falar. Imagina essa menina. Câmeras em mim. Essa menina tem história para contar, gente. Ó. Apesar da pouca idade, né? Como ela mesma falou, foi uma coisa meteórica, assim. De alguns campeonatos, e de repente a pessoa está no palco do Olímpia, nos palcos do Olímpia. E esse ano de novo, né? Esse ano de novo. Vamos ver se a gente fatura esse ano. Bora fazer um Cara, depois. eu fico do lado de cá torcendo. Eu sou assim, eu me ponho no lugar. Principalmente quando eu conheço, como eu conheço você pessoalmente, eu me ponho no lugar, sabe? Como se tivesse eu lá. Cada amigo nosso que tá no palco do Olímpia me dá uma arrepia, cara. Como se eu estivesse lá. É muito gostoso. Porque a gente sabe o quanto se dedica, né? Pois é, isso. A gente sabe o que tá passando. Não é brincadeira. Não é brincadeira. Isso é muito sério. É muito sério. Enfim, meninos e meninas, infelizmente, a gente não tem o dia inteiro para ficar aqui conversando com essa coisa fofa, que é a Isa Pessini. Quer deixar falar alguma coisa, umas palavras finais, dar um conselho, sei lá, naquela câmera ali, ó. Quero agradecer, primeiramente, o convite para a gente conversar aqui, contar um pouco da minha história para vocês. Espero que de alguma forma tenha motivado, inspirado vocês. E que você que está aqui assistindo nunca desista de lutar por aquilo que você acredita, dos seus sonhos. E às vezes, por mais que você ache que parece que não vai dar certo, que você não vai chegar lá, que tá difícil, não desista, porque no final vai valer a pena. Às vezes a gente não entende o porquê, os porquês do momento, mas depois a gente começa a compreender tudo. E só você sabe por que você está fazendo aquilo. Então, às vezes vai ter muita crítica, tudo, e você tem que saber absorver essas críticas construtivas, saber filtrar. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco da minha história, desse bate-papo. E é isso. Obrigado, querida. Eu tô conhecendo você um pouco mais do que eu já conhecia. Sou mais teu fã do que eu já era. Obrigada. Tá, obrigado, viu? Meninos e meninas, então é isso. Deixa eu falar perto do microfone, porque eu fico assim, ó. Olha que bacana. Eles adoram ali da técnica. Meninos e meninas, muito obrigado pela presença de vocês. Presença mesmo que internética, mas não deixa de ser a presença. Quarta-feira que vem estaremos de novo aqui com o Old School Gymcast. Obviamente com um convidado especial, como sempre. A gente só traz gente foda aqui, viu? Não vem qualquer um, não. Desculpa o palavrão. Até a próxima quarta, então. Tá bom? Fiquem com Deus. Beijo do tio. Hasta la vista, baby.